É isso que vai acabar com os motoristas de TVD, certo? Se nos deixarmos dormir, rapidamente desaparecemos. A maior parte dos motoristas são imigrantes, não é? 52,8% portugueses. Esse ponto já é uma vantagem ao dia 2. E havia casos de documentação falsa, é isso? Se a empresa do carro autorizar, sim. A percepção da sociedade é que existe. A física quântica não se aplica a Bolt. Portanto, ele recebeu 1 euro ao minuto, recebeu 60 euros a hora. Melhor rendimento para o motorista e melhor preço para o cliente em simultâneo. Vocês querem acabar com o transporte privado e que entre toda a gente TVD? Pronto, e depois se a pessoa disser vou chamar um Uber, mas chamar um Bolt, menos mal. Olha, Mário, qual é que é o objetivo da Bolt e com os transportes TVD? Vocês querem acabar com o transporte privado e que entre toda a gente TVD? Eu por acaso, acho engraçado, o objetivo da Bolt é mobilidade. Portanto, não é só TVD. Eu acho Ok. que é um grande setor, mas se pensarmos no... Não há muito tempo, há 11 anos, quando o nosso CEO começa a empresa, ele começa a empresa com táxis. Portanto, a Bolt era para os táxis se digitalizarem e entrarem nesta corrida, tanto da mobilidade digital. Já se chamava Bolt na altura? Não, na altura chamava-se Taxify. Taxify. Ok, eu lembro-me dessa aplicação. E, portanto, é daqui que nasce a Bolt. O que é que isto evoluiu? Espera aí, só uma questão então. Força. Basicamente a ideia do founder então era, já havia a Uber no mercado, Certo? a Uber já tinha estes, digamos, os motoristas, como é que se chama? Privados, freelancers, não era? E ele pensou, então como é que eu ataco isto? Vou salvar os táxis, que andavam todos muito chateados na altura, então vou lançar um Taxify que no fundo vai juntar os táxis e concorrer com a Uber, é isso? Parcialmente sim. Portanto, é isso, mas eu quero que as pessoas se movam sem problemas. Portanto, ele vem de um país pequeno, da Estónia, não é? Às vezes é estranho dizermos em Portugal um país pequeno, não é? Mas é um país Mas o que é bastante mais o pequeno. que é que isso significa de novo? Também a Estónia não é muito grande. Mover-se sem problemas. As pessoas já se moviam sem problemas usando o táxi, usando transportes públicos, usando seja aquilo que for, não é? Maioritariamente moviam-se de carro próprio. Portanto, há muita gente que utiliza os transportes e carro próprio, utiliza táxis menos, portanto, um setor que estava em queda e em degradação. E a ideia grande é como é que eu posso garantir que a mobilidade é simples, é suave e juntar tudo o que é mobilidade. Porque a Bolt ao dia 2 tens TV10, sim, é o grande core da Bolt. Mas tens também táxis, tens também trotinetes e o sonho é no futuro ter transportes públicos na mesma aplicação. Autocarros, Voadores, não? comboios. Voadores. Tu foste logo para os aviões e para os drones. Eu acho que o sonho de toda a gente que está a liderar um país, eu e todos os meus colegas da Bolt, é pôr viagens de drone, viagens de barco. Acho que isso é ainda na fase de sonho. Ou seja, Estamos no longe. fundo, se eu imaginar esse sonho da Bolt, digamos, eu estou num sítio qualquer, saco a aplicação, quer tenha que viajar de carro, por ar, uma viagem curta, trotinete, ou no mar, ou seja onde for, vocês têm lá um transporte para mim que me vem buscar e me leva para onde eu quero. Ou, no limite, imagina que tu dizes assim, ok, eu quero ir de Lisboa ao Algarve e não há comboios àquela hora. Eu quero ter um carro que tu podes entrar, e temos isso na Estónia e estamos a começar em Portugal, em que tu podes entrar, conduzes o carro até ao Algarve, desligas o carro, deixas o carro e a partir daí fazes a tua vida com todos os transportes que lá estão disponíveis. Olha, mas porquê é que Isso é outro negócio. porquê é que essa ideia não abarca também os transportes públicos? Nós estamos... Ou seja, tu quando falaste na viagem ao Algarve, contrapuseste logo dizendo, imaginemos que não há comboio. Imaginemos que há comboio, que o comboio é mais cómodo. Se houver... Porquê é que não se faz isso? Não, é um excelente ponto. Se houver comboio, eu vou-te dar um Bolt ou uma trotinete, se fores um utilizador de trotinete do sítio onde estás, à estação de comboio até ao Algarve e depois outro Bolt ou outro método, um táxi, uma trotinete, para onde é o teu destino final. O sonho aqui é que tu possas pôr de onde é que eu quero ir até onde é que eu quero chegar e a partir daí eu dou-te o itinerário, um bocadinho como tu hoje em dia, se pesquisares no Google, ele te faz O com... Google Maps faz isso, não é? Faz isso, mas eu quero dar-te... O Google Maps diz, olha, tens que apanhar o autocarro 50, agora amanha-te. Yeah. É um problema teu. E eu Certo. quero que tu tenhas este problema resolvido dentro da aplicação. Ora, isso é mais inteligente e fazia mais sentido de facto, porque a ideia que eu tenho é que o facto de terem vindo as Bolts e as Ubers para a rua, isso não fez redução, não reduziu os carros particulares. Bastante. Ou seja, eu percebo a percepção, mas é exatamente o contrário. E aqui entramos, se calhar, num tema um bocado sensível, que é a percepção e o que se diz, se calhar num contexto mais político, versus números reais.
Ok, então avança com os números, Pronto, os números que tu tens. números reais é que cada TVDE que tu tens na rua e ao dia 2, isso são números públicos, são 37 mil em Portugal, de todas as plataformas, tira 5 carros da rua. Portanto, cada TVDE que tu pões está a tirar 5 carros privados. Portanto, logo aqui estamos a tirar 170 mil carros privados, mais coisa, menos coisa, 180 mil. O que é que eu acho? Acho que ainda a dimensão dos TVDEs ainda é pequena. Portanto, ainda falta muito para crescer, para cobrir efetivamente as necessidades. Portanto, esta mudança fez. Portugal tem cada vez mais pessoas a utilizar Mário, TVDE. mas essa fonte vem de onde? Que informação é essa que tu tens? De cada TVDE retira um carro. Nós retira fizemos- 5 carros Nós particulares. fizemos 2 estudos com as antenas de telecomunicações da PT e, portanto, e andámos a fazer tracking da mobilidade nas grandes cidades das pessoas versus toda a informação que temos do setor e que viagens é que se fazem. Portanto, e esta conclusão depois, em simultâneo, o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa faz um estudo também para medir isto e diz, sim senhor, confirmamos as viagens, confirmamos que efetivamente há uma pequena percentagem que está a tirar muitos carros. Não deixas de ter as cidades muito congestionadas ainda, porque cá está, isto ainda é uma gota no oceano. Estamos a falar de 300 mil carros. Mas esta questão de adicionarem, por exemplo, os transportes públicos não podia ajudar a isso também, porque se calhar muitas pessoas podiam estar em casa, ele dizia, pá, vais do Uber até aqui, a seguir apanhas o barco, passas para a outra margem e depois apanhas uma trotinete, né? Porquê é que vocês não fazem os transportes públicos como estávamos a falar há pouco? Um work in progress, algo que estamos a tentar fazer, a integração com os transportes Ou públicos. seja, é um problema de integração com eles, como a CP, por exemplo. Com uma CP, com uma Carris, com um Metro de Lisboa, portanto, com tudo isto. É um tema que estamos a fazer. Eu vou-vos dar aqui um exemplo muito pessoal, mas que é engraçado. Eu hoje saí de casa, apanhei um Bolt até à estação de comboio, apanhei o comboio, apanhei o metro e depois peguei numa trotinete e fiz o último quilómetro de trotinete, porque gosto de ir a levar com o vento na cara, dá para acordar, é simpático. E portanto fiz isto, e para mim isto faz todo o sentido, versus pegar no meu carro e ficar 30 ou 40 minutos a tentar chegar ao centro da cidade. Uhum. Agora, estamos a falar de entidades que se movem a uma velocidade como startups, como é a Bolt ainda, uma startup madura, versus entidades como os transportes públicos que se movem a uma velocidade diferente. E, portanto, eu vejo muito esforço e fico muito contente das Carris, dos metros, da CP, em se aproximarem e perceberem que isto faz sentido, não é? Esta complementariedade. Agora, eu acho que é algo que vai andar ao seu ritmo. Portanto, vai demorar ainda algum tempo. Pois, repara, para mim o que me faz confusão é falamos que o problema é o carro particular, não é? E nós vemos nas filas, está uma pessoa num carro vazio, não é? E portanto, claramente a solução para isso seria melhores transportes públicos, não é? Transportes públicos cheguem a mais sítios. Mas o transporte público, como por exemplo um metro ou um comboio, demoram muito tempo a fazer uma construção, uma infraestrutura para que ele chegue de um sítio ao outro. E portanto vai sempre preciso o chamado last mile, como existe, por exemplo, nas encomendas, né? Quando As entregas. faz entregas de encomendas, tem sempre uma empresa que faz o last mile, né? E este last mile é que podia ser ocupado por estas plataformas, né? Mas para isso, os transportes públicos deviam ter todo o interesse em incorporar estas plataformas o mais rápido possível para que os utilizadores tenham esta opção, porque tu fizeste esse caminho, mas tiveste de comprar um bilhete em cada sítio. Em cada sítio que apanhaste um transporte, tiveste de tirar a aplicação da Bolt e marcar o que é que tu precisavas, não é? Sim. E eu acho que temos duas fases. Uma fase é tu teres a bilhética integrada e essa parte vai ser mais rápida, porque não é assim tão difícil eu integrar a parte do bilhete e pô-lo no telefone, que hoje em dia o Metro, a CP, a Carris, já leem telefones nos seus dispositivos. Outra parte é tu teres a viagem integrada, que eu acho que é a parte mais interessante no fim disto Mas tudo. essa viagem integrada é responsabilidade vossa, é o vosso algoritmo que vai fazer isso. É o nosso algoritmo que vai fazer isso. Agora, o que é que eu acho interessante no que estava a dizer? Eu acho que esse é o propósito da Bolt. É que as pessoas façam esse trajeto que estás a dizer. Portanto, não faz-me sentido, e é a nível de infraestrutura, que o transporte público chega aos pontos-chave, não é? Não faz sentido também tu teres um metro de repente a ir até à Ericeira, não é? Portanto, não tens volume para Podes isto. tentar convencê-lo, mas ele não vai. Ele Mas vai querer. não vai, porque não faz sentido. Isto continua a ser, é estatal, muitas vezes dinheiros públicos, mas continua a ser um negócio que tem que fazer sentido a nível económico. E, portanto, nós estamos cá para fazer essa última ligação. Às vezes a ligação tem 2 km, às vezes tem 15. Portanto, vai depender de onde é que a pessoa quer ir. Mas esse é o nosso posicionamento. Eu
nem para os motoristas, nem para os parceiros é bom estarem a fazer viagens constantes no trânsito, não é? Naquele percurso que está coberto por um comboio, por um autocarro, por o que seja. Uhum. Mas aí acho que precisamos do outro lado, que é, precisamos que exista uma transição que não é fácil, de desincentivar os carros a fazerem este percurso. Quaisquer que sejam. Portanto, incentivar, estou a falar de pôr custos de entrada na cidade ou de aumentar ainda mais o estacionamento. Isso são decisões de curto prazo extremamente impopulares. Não é? Portanto, podem acabar, imaginemos, a 2 meses das eleições, não acredito que ninguém faça uma decisão dessas, mas se pensarmos a longo prazo, o que eu quero é incentivar as pessoas, até podem, se gostarem muito de conduzir, que levem o seu carro até à estação de comboio, portanto, nada contra. Mas depois, quando entram na cidade, entram num transporte coletivo e naqueles sítios onde o transporte coletivo não faz sentido ou não dá para ter infraestrutura, está uma Bolt que tem várias opções para Mário, isso. mas tu estás a dizer é desincentivar, não estás a dizer incentivar. Tu disseste sem desincentivar e depois falaste de incentivar, mas de facto são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é nós novamente colocarmos custos em cima das pessoas e desincentivarmos eles utilizarem o carro dessa forma, que não me parece uma boa ideia, sobretudo quando não há alternativas que lhes permitam ter uma mobilidade autêntica e mais cómoda, não é? Portanto, acho que o caminho de desincentivar dessa forma não é solução. Ou seja, estás a dizer, enquanto não houver as condições para eu ter uma O que é preciso é viagem... incentivar, é ao contrário, ou seja, é criar todas as condições para que as pessoas possam. As pessoas não querem ter custos de tempo e de dinheiro só porque sim, não é? Portanto, as pessoas querem ter soluções para se poderem mover. Portanto, e acho que aí já se teve vários passos bastante positivos, portanto, sobretudo na Grande Lisboa, acho que pelo menos isso aconteceu, já existe passos que permitem os vários transportes, antes isso não existia, não é? Portanto, eu acho que o caminho é prosseguir por aí. Ou seja, porque é que vocês, por exemplo, não pensam integrar-se no passe? Ou seja, as pessoas comprar um passe e no passe está incluído X quilómetros de viagem em Bolt ou na Uber, ou seja, aquilo que for. Ou seja, começarem a pensar nessa lógica que estavas a falar, levá-lo às últimas consequências, não é? Que é, efetivamente, poderem as pessoas de forma económica usarem a Bolt, não é? Então, Dentro dos seus percursos normais, habituais e por aí fora. Porque a bom utilização do carro, repara, a grande... eu não tenho nenhum estudo, mas imagino que a maior parte da utilização do carro para dentro da cidade é feita diariamente, ou seja, as pessoas vêm para o trabalho e voltam para casa. Muitas vezes não circulam dentro da cidade com o carro, não é? Eu próprio trago o carro para Lisboa, mas depois desloco-me em transportes públicos ou através da Bolt, da Uber, ou seja o que for, não é? Espero que mais da primeira do que a segunda, mas... Pronto. Depende, às vezes uns, às vezes outros. Agora, efetivamente, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas venham efetivamente usando o triplo transporte, nem que seja a Bolt, não é? Acho que isso sim vai ser um incentivo. A partir daí já tens esse incentivo. Qual é a barreira para que a Bolt passe a fazer parte dos passos? Então, Transportes deixa-me públicos. só puxar um bocado atrás, porque eu acho que é importante. Eu discordo contigo numa pequena coisa. Força. Eu acho que tens, hoje em dia, as condições para não trazeres o carro. Falaste muito bem, Tu há não um sabes passo onde é que eu vivo, integrado, mas mais pronto. barato, há um Bolt, tens muitas alternativas. Portanto, a minha questão de desincentivo é porque eu sinto que tu já podes começar a desincentivar e canalizar, se calhar, Para, esse valor acrescido para mais se eu utilizar infraestrutura. um Bolt para fazer exatamente o mesmo percurso, eu não estou a alterar nada. Estás a alterar, tu bem, disseste bem. Estou a vir de carro outra vez, vou contribuir para a fila, é a mesma coisa. Mas, Vou estar eu mais um motorista no carro, portanto, sou eu que estou a utilizá-lo sozinho, portanto, não estou a reduzir trânsito, não estou a melhorar a vida de ninguém, não é? estás a desocupar espaço na cidade. Há milhares de carros parados no centro das cidades, totalmente inúteis, portanto, a ocupação de espaço público que não faz sentido. Não sei, no caso podes ter garagem, portanto não... Essa parte, há muitos carros em estacionamentos que podiam ser utilizados para outras coisas, em espaço público. Mas eu concordo contigo e vou já dar aqui uma... Não é novidade, porque já está relativamente difundido, mas que nós já fizemos um acordo, começando pelas trotinetes,
hoje em dia, quando tiveres o passo navegante, tens minutos grátis para a micromobilidade dentro da cidade. Uhum. Portanto, estamos a fazer esse caminho e é o caminho que eu concordo. Portanto, discordo na primeira parte, concordo totalmente na segunda. E a ideia é mesmo esta, é que tu possas ter, já tens eu acho que este espaço, Lisboa, Porto, outras cidades fizeram integrados, foi uma grande vitória para todos. Porque começaste a ter todos os transportes num sítio, a um preço que eu acho que é muito razoável para as pessoas utilizarem. E depois tens que fazer este incentivo, e eu concordo contigo, que é, se tu tiveres o passe e se utilizares os transportes públicos, mais tens benefícios de utilizar o resto, porque obviamente eu não te posso deixar sem soluções para chegares onde queres. Portanto, aí estamos de acordo, demos o primeiro passo com a micromobilidade, vão ser 100 minutos gratuitos para deslocações, que é, micromobilidade são deslocações de 2, 3 minutos normalmente, portanto, dá-te para todos os dias do mês de trabalho, e a seguir virão os bolts, o TVD é para tu fazeres este last mile, portanto, para fazeres nas viagens, ou, porque sabemos que há pessoas que não gostam de andarem na troca. Existem planos para isso, é? Existem planos concretos para isso. Começámos pela parte que era mais fácil e mais óbvia, tanto a nível da micromobilidade, agora vamos avançar para as outras. Mas esse é a nossa ideia-chave. Ok, Mário, então vamos já voltar a este tema, porque acho que é um tema relevante durante toda a nossa conversa, mas eu gostava de desconstruir um bocadinho contigo a economia da Bolt, Força. ok? Para perceber o que é isto do TVDE, porque fala-se muito do TVDE, fala-se dos táxis, há empresas de TVDE, depois há motoristas de TVDE. Qual é que é aqui a ligação entre isto tudo? Como é que funcionam aqui os stakeholders e o modelo? Isso eu acho que é um dos pontos que gera às vezes mais confusão, porque não há, apesar de estar numa lei e ser claro, as pessoas não leem as leis no dia a dia, não é? Portanto, Há demasiadas leis para ler. exatamente, são bastante e estão sempre a mudar. Não é uma literatura muito interessante no dia a dia. Sim, Olha, deixa-me- acho que há coisas mais Deixa-me aqui interessantes. ler a lei não sei quantas para ir adormecer. Olha, isso é uma grande ideia. Para quem Há tem uns problemas de áudios. insónias. Uns áudios para adormecer, pessoas com uma voz muito certa a ler leis. Olha, está aí uma ideia de negócio. Exatamente. Então, o que a lei diz é não há relação direta entre uma plataforma e um motorista. Isto está proibido. Pois é, malta, são já 5 anos a cozinhar Bitalks. Estou a virar muitos frangos. Virar muitos frangos, muitos bifes, e por isso chegou a altura de nós trazermos o primeiro parceiro para o Bitalk. Temos novas ideias, novos conteúdos que queremos fazer e para isso precisamos dos melhores parceiros. Nada como uma boa conversa ser acompanhada com um excelente vinho. Com um excelente vinho. E neste caso, decidimos fazer uma parceria para o vinho oficial do Bitalk, o vinho Assobio, do Esporão em tinto branco e rosé. E nós vamos fazer agora aqui um brinde a vocês que nos ouvem, aos nossos convidados e ao futuro do Bitalk e dos novos programas que temos na calha. Vamos a isso. Vamos a um subiu. E assim, com este saborzinho na boca, podemos voltar ao nosso episódio. Ora, vamos a isso. Portanto, tu tens de ter sempre uma entidade no meio, que é uma empresa, que faz um contrato com a plataforma. Que não é a Bolt. A empresa não pode ser a Bolt. Isso é outra... Ou seja, não pode ser a plataforma e motorista, né? A plataforma que vende ao consumidor e o motorista. Não podem estar em relação direta, a plataforma não pode ter carros, a plataforma serve para equilibrar o mercado. Portanto, tem a procura, tem a oferta, tem o seu algoritmo, tem os seus descontos, tem a sua dinâmica e é isto que nós fazemos. Depois tens uma empresa que vai ter carros, ok? E o mercado TVDE funciona muito são parceiros, empresas que são investidores, compram carros, fazem os seguros, fazem manutenção e alugam, 90% do mercado é assim, a um motorista. Esse motorista paga uma renda a esta empresa e trabalha e fica com os ganhos da plataforma deduzidos da renda. Portanto, e o flow para trás é igual. Portanto, a plataforma paga à empresa, a empresa paga ao motorista. E essas rendas que os motoristas pagam às empresas de TVDE, é justo chamar-lhes empresas de TVDE? É justo chamar-lhe empresas de TVDE. Essas empresas de TVDE cobram uma comissão do que o motorista ganha? Esse modelo de negócio existiu ao início e desapareceu. Portanto, o que aconteceu agora é o motorista é uma pessoa independente. É um freelancer, né? Aluga um carro e controla o quanto rendimento quer. Portanto, se eu quero... Ou seja, a empresa passa a ter um rendimento fixo em vez de ter um rendimento Exatamente. variável. O negócio do operador de TVDE, que é o termo Já técnico... não corre risco, desse ponto de vista. Corre o risco do ativo, do capital, portanto, do carro. O grande risco dele é que tem um carro e que tem que o ter na rua, portanto, tem que o alugar. Porque senão tem um custo fixo que também não se consegue livrar. O motorista ganha duas coisas. Uma, flexibilidade. Portanto, Desculpa só aqui uma coisa. Então, nem a Bolt, nem a empresa
que opera o carro Operador tem TVD. controle sobre quem é o motorista. Bom, a empresa O operador faz TVD um contrato com ele, um contrato de... Se Não tu fores um motorista e eu for um operador TVD, tu vens ter comigo, dizer que eras um carro, eu digo, mas quem és tu? Mas, Sim, Zé, eu, só uma eu, coisa. alugo, eu alugo o teu carro e depois os meus primos todos andam com ele. Não. Vamos possível. dar aqui, esse é um ponto, esse é um ponto importante e é sensível. É possível, Ah, é possível, não, acontece. Não é certo. possível. Já não é possível. Foi possível. não é Explica lá, possível. Mário, explica. Mas deixa eu explicar. Ah, está bem. Então, voltando aqui, ou seja, a empresa, é obrigada a colocar a documentação do motorista na plataforma, portanto, eu, Bolt, tenho que validar que aquela pessoa está apta para conduzir. Ao dia 2... A Bolt é que valida? Sim. Imagino que as empresas de TVD também validam, porque senão depois sabem que a Bolt vai rejeitar, né? Sim, vai rejeitar, e se não for documentação séria, nós vamos informar o regulador que há uma documentação que não é séria. E acima disso, o que é que nós fizemos com esta preocupação? E eu percebo de onde é que vem a pergunta do Zé, porque houve realmente há alguns anos muitas notícias a sair. Não, houve há pouco tempo um acidente em que um motorista pirou-se porque não tinha carta de condução. Aquilo, O outro foi beber um café Ok. e ele estava a substituí-lo durante uns minutos. não é? Não foi ele no túnel? Não sei. Não estou a par Zé, desse tipo de acidentes. Não? Eu leio as notícias Olha, todas as manhãs, não apanhei É essa, possível. mas Olha garanto que que vou sim. ver. Mas o que é que nós fizemos? Demos um passo à frente. Ficou o passageiro sozinho no carro. Olha, fixe. Ficou com um carro da Uber e depois foi ganhar umas massas. Pois. O que é que nós fizemos? Que é um passo à frente. Normalmente, as empresas cedem informação aos reguladores. Quem é o regulador? Tens o IMT e o AMT. O AMT é quem aplica a lei, o IMT é quem controla as cartas, os veículos, O que é que significa AMT? a Autoridade da Mobilidade e Transportes. Ok, isso foi criado por causa do TVD? Não, já existe. Portanto, os dois sempre coexistiram. Nunca ouvi falar neles também. Por acaso também não conhecia. Ok. O IMT sim, não é? Pronto, o Aparece AMT sempre é bom para pagar desses gajos. É bom, braço temos muitas regulador do IMT. Temos do IMT, muitas vamos dizer autoridades, assim. é bom. É o braço... Mas qual é a necessidade de haver um AM quando existe um IM? É uma pergunta É mais fantástica que eu essa não te vou conseguir responder. Ok. Mais Mas funções. podia se integrar num, sim, podia. É mobilidade e transportes à mesma. Mas o que é que nós fizemos? Nós e os nossos concorrentes juntámos, sentámos e dissemos: nós precisamos de resolver dois problemas. Um problema de percepção e um problema real de eu valido os documentos o melhor que eu sei, enquanto plataforma, mas eu não tenho a fonte da verdade, não é? Portanto, a fonte da verdade está no IMT. O IMT é que sabe quais cartas, quais veículos é que podem fazer, quais licenças é que estão válidas, quem é que foi examinado, tudo mais. Fomos ter com o IMT e dissemos: nós estamos dispostos a ceder a nossa informação ao IMT e a única coisa que pedimos da vossa parte é que nos devolvam Um true ou false? um true or false. Verdadeiro ou falso? Ou seja, este Esta gajo pessoa pode conduzir ou não? pode? Este carro, tens a questão, um carro importado, há ali uma série de questões com as matrículas, pode ou não ter atividade comercial em Portugal. E, portanto, fizemos isto voluntariamente. Tem uma fotografia para ver quem é o condutor? Ah, mas já lá vamos. É um passo a seguir. Voluntariamente fizemos isto. Agora penso que vai sair na nova lei, mas não éramos obrigados, quisemos fazê-lo. O IMT, obviamente, muito razoavelmente, são pessoas razoáveis, disse: fantástico, isso só nos ajuda. Mário, mas quiseram fazê-lo porque dava jeito ao vosso negócio. Né? Sim, mas Por causa da tal questão da percepção que falaste. dá jeito, mas é um grande esforço, um grande investimento que não era obrigatório. E vai passar a ser, provavelmente, porque faz todo o sentido que tu tenhas que dar a quem valida essa oportunidade de garantir. Mas como é que validava antes? Tínhamos uma equipa que olhava para os documentos, Vocês é que validavam? nós é que validávamos. Então e o IMT fazia o quê? O IMT emitia o certificado, dava à pessoa, a pessoa chegava ao seu operador, dizia: carrega na plataforma que eu quero trabalhar. E havia casos de documentação falsa, é isso? Eu não sei porque eu nunca consegui ter a certeza. Neste momento eu sei que toda a documentação que entra vai primeiro ao regulador e só fica aquela que for verdadeira. Mas vai ao regulador a informação que vocês receberam. Sim, mas, ou seja, o regulador recebe os documentos e vai-me dizer: este documento está certo, tem os dados certos, tem a pessoa certa, portanto está tudo certo, pode trabalhar. A seguir, nós fazemos uma validação da cara das pessoas para saber que é a pessoa que carregou aqueles documentos que está efetivamente a conduzir. Portanto, vocês todos os dias Não. sabem quem é a pessoa que se senta Não, isto é só no KYC. É só uma vez, né? Não. É recorrentemente. Não é todos os dias, mas é com muita recorrência e depois com uma série de triggers óbvios, que é: se eu acho que estás a conduzir há demasiado tempo, deixa-me confirmar que a pessoa é certa. Portanto, ou se há um padrão estranho, a pessoa conduziu 6 horas durante 30 dias seguidos, um bocado estranho, vai ser validado todos os dias até nós percebemos que é efetivamente uma pessoa que quer trabalhar muito.
Portanto, temos todos estes E mecanismos, porquê que não metem simplesmente uma impressão digital sempre que ele aceita uma. porque nem todos os telefones têm uma. Não tem, toda a gente agora tem. Porque é que vocês validam isso de vez em quando e não sempre, não é? Devia ser sempre. Que é para ter a certeza que o motorista que está atrás do. Isso podia ser automatizado, não trazia nenhum problema. Por outro lado, também dá para dar a volta. Repara, eu posso estar a aceitar as coisas e tu estares no carro e eu dizer-te para onde é que tens que ir, não é? Não podes. Não podes. Porque o carro tem que fazer o percurso com o GPS, não é? Exatamente. E isso foi a primeira ideia de poucos pessoas que achavam que iam contornar o sistema, e nós criámos ou seja, temos um termo interno que é o super-homem não existe. Como o super-homem não existe, não pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo que não estejam tanto numa distância de uma triangulação que hoje em dia, como sabem, é muito pequena, não Mas é? há No GPS. física quântica, pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Exato. Pronto, eu até que alguém me prove que isso é possível, eu continuo a achar que nós não podemos estar aqui a falar e eu estar a fazer uma viagem em Cascais. Em princípio, ainda não é Pronto, a possível. física quântica não se aplica a Bolt. Certo. Por enquanto é. Então, no fundo, o que nós temos é uma plataforma de mobilidade que está diretamente ligada aos clientes finais que procuram a mobilidade que querem, neste caso carros. Depois temos uma empresa, operador TVDE, que faz um investimento em carros, procura motoristas a quem alugar esses carros e esses motoristas passam a ter ali um carro que pagam um aluguer e trabalham para a Uber, para a Bolt, etc. Podem trabalhar para vários, não é? Sim, podem trabalhar para várias. E vão ganhando umas massas. Sim. E vão esperar que essas massas que eles ganham é suficiente para pagar o renting do carro e ainda ganhar dinheiro para si próprio. Certo. Com um adicional, é que eles ficam com o carro. Eles andam com o carro. Portanto, o carro é Ou alugado. seja, eles podem usar o carro para fins pessoais. Portanto, deixam de ter que comprar um carro, ou alugar um carro, ou ter um carro. Portanto, estas pessoas não duplicam o parque de viaturas no país. Portanto, alugam um carro, e isto é normal, fazem uma série de quilómetros a trabalhar, mas no seu dia-a-dia vão buscar os filhos à escola, vão ao supermercado, utilizam aquele carro Tem também. alguma estatística sobre o período que é usado, a percentagem de tempo que é usado para cada carro em termos de trabalho? Eu não tenho, porque se o carro não estiver a trabalhar na plataforma, eu não tenho como ter a informação. Mas sabes quando está a trabalhar na plataforma? Portanto, Sei quando está a trabalhar na plataforma. Estes carros normalmente estão a fazer entre 35 e 40 horas por semana na plataforma. Tudo o resto, só? sim, Na vossa plataforma, mas podem estar a fazer na Uber também. eles quando estão ligados estão nas duas ao mesmo tempo. Já Ok. devem ter tido essa experiência como cliente, ele tem sempre as duas e portanto vai recebendo viagem de um e do outro e escolhe qual é que quer, portanto tem toda a liberdade de escolher qual é que quer aceitar. Portanto, normalmente as horas estão nas duas plataformas. Tu respondeste isso para ser politicamente correto relativamente às horas trabalhadas por semana, não foi? Não passas as 40 horas semanais. Não. Vai Confesso, haver uma semana em que tu trabalhas 43, outra que trabalhas 38. Estes motoristas não trabalham numa lógica de eu estou a fazer das 9 às 18. Eles trabalham numa lógica de rendimento. Portanto, normalmente, e isto já acontecia antigamente no setor no táxi, eles têm o seu número na cabeça. Eu quero fazer 130 euros por dia. E eles trabalham até atingir aquele objetivo. Claro que numa sexta à noite ou um sábado à noite em Lisboa, isto são meia dúzia de horas, não é? Portanto, é muito mais rápido a fazer, ou quando há um festival, ou quando há um grande evento. Há outros dias em que demoram mais horas, portanto, não há um horário de trabalho constante. Mas há digamos, um conhecimento por aí de que há Ubers que trabalham 24 horas. Estão sempre a trabalhar. Os carros estão sempre a andar, estão sempre na rua. Ubers e Bolts. Ubers e Bolts, sim. Eu acho que isso é um mito. Muito honestamente, acho que é um mito que se foi criando. E, por acaso, nós estamos agora a fazer um estudo sobre isso, a perguntar, portanto, aos milhares de motoristas que responderam quantas horas é que trabalham. E contratámos uma entidade independente para o fazer, portanto, ninguém sabe que vem da Bolt, é uma questão de quantas horas é que vocês trabalham. Eu olho para os números, se eles estivessem a trabalhar 24 horas, teriam rendimentos absurdos que não têm. Portanto, isto não existe. E eu olho também para, tanto a nossa plataforma como outras, bloqueamos a atividade ao fim das 10 horas por dia, que é o máximo legal. Portanto, a lei diz que não podem estar mais do que 10 horas a trabalhar. Mas eu posso então ter 3 motoristas para um carro. Podes, mas em Portugal não tens. Porque em Portugal... Não tens ou não podes ter? Não tens por opção, por a forma como o modelo de negócio evoluiu. Portanto, tu para teres 3 motoristas para um carro, tens que garantir que eles fazem a troca de carro,
tens que garantir que eles têm um horário, tens que garantir que eles aí já começam a entrar numa lógica, têm um contrato de trabalho com horários fixos, e a lógica veio ao contrário. Os motoristas querem ter o carro com eles, portanto não querem andar a trocar de carro ou a estacionar aqui para trocar com o colega, e querem ter a liberdade de trabalhar quando querem. E o mercado, que inicialmente era ou à comissão, como falaram há pouco, ou nessa lógica de eu vou fazendo turnos, rapidamente evoluiu para o motorista disse, não, eu quero pagar a renda e eu pago-te a renda, é um valor fixo, o carro é meu, eu faço o trabalho que eu quiser e no fim tenho é que garantir que a renda está aí. O trabalho que eu quiser pode ser. Eu tenho 2 amigos que vivem comigo, pá, às vezes eu já estou cansado, vou a casa, trocamos, e vão eles conduzir e está sempre a andar. E depois aparece um selfie check e aquele motorista nunca mais trabalha no setor. Mas o selfie check não está ligado ao carro, está ligado ao motorista. O motorista vai estar lá. Ele tem a sua aplicação, ou seja, são 3 motoristas que são autorizados. Mas eu não posso utilizar a aplicação do Tocha. Não, mas podes utilizar a tua, tu utilizas a tua, eu utilizo a minha, mas usamos o mesmo carro, isso é possível? Se tiverem os dois registados na plataforma pela mesma empresa, o carro é da empresa, portanto tens que poder selecionar. São demasiados Mas filtros. é possível? É possível se tu fizeres este acordo com a empresa. Porque a empresa tem que autorizar o motorista a trabalhar com aquele carro. Não. Só para Mas simplificar. eu na Bolt posso ter 3 motoristas autorizados pela Bolt, com todas as certificações, com o mesmo carro. Se a empresa do carro autorizar, sim. Ok. Mas aí são 3 motoristas registados, cada um a trabalhar no seu turno. Certo. Não existe. Achas que não existe? Não existe mesmo, ou seja, são factos. Não, A percepção da sociedade é que existe. eu sei disso, e por isso é que eu estava a dizer que era um mito. Não, É que isso não estamos a existe. levantar o tema. Né? Tocha, eu só aqui para esclarecer. E acho bem que levantemos este tema, porque é um tema que eu sei, há 2 ou 3 pontos, que eu sei que as pessoas têm esta percepção, mas é muito fora da realidade. Eu, enquanto motorista, estou a pagar uma renda, tenho um contrato e tenho responsabilidade sobre o carro, perante a empresa, o operador TVDE. Portanto, se o carro bater, eu assinei um contrato e vou ter que, obviamente, repor esse problema. Deves ter um seguro ou quem aluga, Sim, ou ambos. o seguro está do lado do dono do carro, não é? Tem que fazer um seguro com todas as condições TVDE, que já é um seguro caríssimo. Só aqui por nota, é um seguro muito, muito custoso. Portanto, se o carro bater e for culpa do motorista, ele não vai querer acionar o seguro. Portanto, o motorista tem responsabilidade sobre aquele carro. Está a responsabilidade dele. Porquê é que eu te ia dar o carro para conduzir? Mesmo que tu fosses tudo legal, tudo ok, das duas uma, assinávamos os dois um contrato com o dono da empresa a dizer vamos partilhar este carro e tínhamos corresponsabilidade, mas depois gerava um segundo problema. Tu batias e dizias, não, mas eu não estava a conduzir, foi o Mário. E eu dizia, não, foi o Tocha. Uhum. E o dono da empresa fazia o quê? O dono da empresa devia contactar a Indy Seguros, que é uma empresa que por acaso a Olicipo investiu, que faz Boa. seguros. Que é a nossa enquanto parceira. Exatamente, que é parceira na Bolt, que faz seguros para o carro que tu só pagas enquanto estás a usar o carro. Já agora para operadores de TVDE que não tenham seguros. Passa publicidade, mas é uma excelente ideia. Mas é verdade, vocês fizeram uma parceria com a Indy exatamente por causa disso, não é? Porque o seguro é muito custoso e não faz sentido eu estar a pagar um seguro de um carro que está estacionado. Eu devia estar a pagar o seguro quando o carro está a andar. Sim, claro. E eu concordo. Por isso é que vocês fizeram essa parceria com a Indy, não foi? Mas de qualquer forma, ou seja, há sempre tenta-se arranjar a maior parte dos problemas internamente, estas empresas, para não agravar os sinistros e tudo mais. Mas, mais uma vez, voltando ao mito e ao ponto do mercado, o motorista, ele tem o seu carro, gosta de gerir a sua forma de trabalhar, porque depois, se tiveres 2 pessoas, eles normalmente trabalham por blocos de horas onde há picos de trabalho, não é? Portanto, toda a gente vai querer aqueles picos. Sexta-feira à noite? Exatamente, e o sábado ali a partir das 4 da tarde, que há muito movimento e, portanto, vais criar uma discussão. E depois, o motorista também quer, e que eu acho que é um benefício ótimo para quem trabalha nesse setor, que muitas vezes não se fala. Pá, eu assim tenho um carro novo, com a manutenção em dia, não tenho que pagar seguro, não tenho que pagar leasing, tenho 0 problemas. Isto é um rendimento escondido, mas que é um rendimento muito grande, porque se pensarmos quanto é que nós pagamos para ter um carro hoje em dia, se eu quiser comprar um carro, é um custo enorme. E este motorista fica com o carro. Portanto, eu trabalho, faço o meu rendimento, tenho que fazer qualquer coisa a nível pessoal. Estou a fazê-lo de graça. Ok, então já que estamos nos mitos, e tu falaste de rendimento, o rendimento dos motoristas também é um mito da sociedade? Espera, o rendimento de ser um mito não é, há um rendimento. Há um rendimento. O valor desse rendimento. É certo. Ser baixo. É isso Sim. que estás a dizer. Fala-se que é baixo. As plataformas dizem não, até é superior a um salário. A maior parte dos motoristas são imigrantes, não é?
Não, Não? mais de 50% são portugueses, não é? São? 52%. Quando são nós portugueses. Epá, fizemos. tu tens azar. Ou Não, sorte, não sei. Mas José, eu Ou agradeço. sorte. Eu agradeço-te porque eu acho que isso é os pontos que mais se falam e que são os tais mitos. Quando nós fizemos esta integração com o IMT, o que aconteceu foi o IMT recebe as bases de dados das duas plataformas no mercado, tira os duplicados, não é? Portanto, que são 99%, tira os duplicados e diz assim, olha, agora vamos ter uma fotografia real. Qual é que é a fotografia real? 50% portugueses, 52,8% portugueses. 25% brasileiros, Sim. certo? 20 e qualquer Eu coisa. tenho 20,6%. 20,6 brasileiros. Depois tens ali alguns palopes que são 6 ou 7%. Cabo Verde, Angola é 4%, Cabo Verde é 1%. Estou certo? Há alguns por aí. Esses já não tenho. Tenho Indiana, 10%, paquistanese, 4,7% e 4,3% do Bangladesh. Pronto. Portanto, tens 20% 20% da parte asiática, sul da Ásia. Tens 75% de portugueses e palopes. 76,4% dos motoristas têm como língua materna o português. Deve ser a questão dos palopes. E tens, estava a ver hoje de manhã, antes de vir para aqui, tens 200 italianos. 200 italianos? 200 Epá, italianos. nunca apanhei um italiano, deve ser bonito. Também não. Onde vai? Deve falar Pronto, assim. só aqui por uma questão de curiosidade, porque eu É o Tocha. estava lá no relatório do IMT e eu fiz as contas, a percentagem, ao número de motoristas, e disse, olha que engraçado, temos 200 italianos a conduzir em São Portugal. muitos primos uns dos outros. Exato. Mas pronto, é mais um mito, não é? A grande maioria são portugueses ou falantes de português. Em relação aos rendimentos, há aqui duas coisas interessantes. Uma, nós andámos a recolher os rendimentos de todos os motoristas, a fazer as contas de quanto é que eles pagavam de renda, quanto é que tinham de consumo de combustível, e um motorista que trabalhe mais ou menos 40 horas Por semana? vai tirar mais que o ordenado mínimo nacional e, atenção ao add-on, e tem um carro. E ganha um carro, não é? Tem um carro que só tem que pagar combustível para andar, não tem Mas leasing, quando não diz tem mais que o salário mínimo é tipo 10 euros mais que o salário mínimo Não, ou significativamente é por volta dos 1000 euros líquidos. 1000 euros? Depois há motoristas que são mais eficientes, outros menos eficientes, que põem mais algumas horas, que põem menos horas, e portanto, a partir daí começa a diferenciar. Mas é possível haver motoristas a fazer 2, 3 mil euros por mês? É possível e existe. Existe? Existe. Isso é porque trabalham mais ou trabalham nas alturas certas? São mais eficientes, têm mais experiência, trabalham na altura certa, põem mais algumas horas em algumas semanas, portanto eu sei que vem uma semana de Santos Populares. Esta semana vou trabalhar mais. Nesta semana eu vou fazer as 60 horas que eu posso por lei. Portanto, vou dar tudo nesta semana. Existe um limite de 60 horas por semana? Existe um limite legal de horas que podes trabalhar. E, portanto, eu posso dar mais nesta semana e dar menos na próxima. Portanto, isto é uma questão de gestão. Não posso é dar exageradamente mais numa semana. Portanto, e as 60 horas é onde bloqueia. Agora, esta questão do rendimento é outro mito. E eu, por acaso, eu faço alguns pequenos, não é nada desta dimensão nem com esta projeção, mas faço uns pequenos lives para motoristas. Portanto, fechados só aos motoristas. E isto é uma questão que estamos muitas vezes em debate. E eu fiz uma promessa, estou a acabar o meu curso de TVDE e vou andar a conduzir e a mostrar aos motoristas que mesmo um condutor inexperiente no setor é capaz de fazer o rendimento que eu tenho a certeza que é possível vais fazer. fazer batota na aplicação. de Yeah, certeza yeah, absoluta. vai meter lá um código. Vai fazer Vou batota. estar a gravar ao vivo. Portanto, só tiro quando o cliente entrar, vou estar ao vivo a conduzir, que é para não haver a questão de estás a dizer, mas fizeste isto ou aquilo. Mas tens de falar inglês, pá, senão não tem piada. Ok, mas se tu estás a fazer isso é porque tu tens que provar qualquer coisa aos motoristas. Qual é que é a dúvida que os motoristas têm? Que não é possível ganhar esses rendimentos que tu disseste? Alguns motoristas dizem que não é possível ganhar os rendimentos que eu digo que é possível, que é bem acima destes 1000 euros. Mas eu sei porquê, porque muitas vezes criou-se um segundo mito que é há viagens melhores e há viagens piores. Exato. Quando, se pensarmos, o que o algoritmo faz é tentar maximizar o teu tempo de rendimento. É dizer, ok, eu vou-te dar uma viagem daqui para aqui, para depois tu teres outra, para depois teres uma maior, uma mais pequena, portanto conseguir que as pessoas estejam sempre a trabalhar. Quando tu começas a quebrar o algoritmo, e portanto, e tu estás a dizer que uma pessoa qualquer, portanto, quem quer que seja, consegue no microsegundo calcular se aquela viagem é rentável para a sua operação toda de um dia. Portanto, tens 20 segundos para aceitar uma viagem. Isto é humanamente impossível. Portanto, o algoritmo serve e o grande propósito, porque nós precisamos de motoristas motivados, é que o algoritmo lhes maximize o trabalho. Mas vocês também vão ter viagens que são melhores e piores. O que é melhor? Fazer uma viagem curta ou fazer uma viagem longa? Depende. Depende. Se apanhares trânsito, estás feito.
ao bife. Não, e depende. Eu vou-vos dar o exemplo hoje. Estava de camisa, não queria suar, vinha aqui. Então apanhei um Bolt da minha casa para a estação Um Bolt com ar-condicionado. com ar-condicionado e é uma viagem de carro, são de 4 minutos. Ele recebeu 4 euros para fazer esta viagem. Portanto, ele recebeu 1 euro ao minuto, recebeu 60 euros a hora. Acho que é um rendimento simpático. Mas tu pagaste 4 euros, não pagaste mais. Não são 60 Estás a dizer, Paguei um euros. bocado mais. Paguei Estás um a dizer bocado que mais. a comissão, o que ele recebeu foi O que ele 4 euros. recebeu foi 4 euros. Tá bem, Já líquido de comissão. Escuta, ele recebeu 60 euros a hora durante 4 minutos. Mas se ele tiver sempre a aceitar, ele pode ficar depois 10 minutos parado, não é? hoje em dia Portanto, já não ganha os 60 euros a hora, já ganha 20 euros a hora. ganha, mas mesmo assim ganha 20 euros a hora. Vamos fazer aqui o Se ordenado tiver- mínimo se tiver nacional o são resto que é 5. ocupado, o resto da hora. O ordenado mínimo nacional são 4,80, 5, 5,20, qualquer coisa por aqui. Portanto, estamos a falar de uma. Dá tempo para essas paragens, mas hoje em dia eu gostava de ter mais motoristas na rua porque tenho muitas viagens que não são feitas. Ou seja, as pessoas tem- ficam à espera de motorista e não Ficam à demoram espera. muito tempo, mudam de Sim, eu já aplicação ouvi ou falar vão nisso, que de há outra muitas forma. viagens que não são feitas. Vocês têm uma ideia de quantas viagens é que não são feitas? Eu aqui, perdoem-me, não vou dizer porque não quero que o meu concorrente ouça a minha percentagem, mas ela é uma percentagem nos 2 dígitos. Ele também Não, deve para saber, deve ter o mesmo problema, né? Tem um problema similar, mas não lhe vou voluntariar essa informação. Ok, mas então estávamos a falar em termos do que as pessoas ganham, que é superior, já falaste, se calhar, do que eu percebi, tu deves dizer aos TV10 que é à volta do salário médio nacional, né? Que eles podem tirar de líquido. Sim. São cerca de 1400 euros, se não me engano, ou 1200. Isso significa que todo este mito de que quem tem que trabalhar nos TV10 são pessoas que estão dispostas a receber salários mais baixos, então não faz sentido. Eu acho que quem se move para os TV10 são pessoas muitas que vêm de um salário mais baixo e que têm ali uma boa oportunidade de aumentar o seu salário e ganhar flexibilidade. Esses são os 2 argumentos que nós usamos e que eu acredito mesmo que são reais. Mais uma vez, fora ter um carro, que é uma coisa que custa muito dinheiro ao dia de hoje. Os preços estão a aumentar e, portanto, é difícil tu teres um carro. Mas é claro que existe um movimento do tipo de motoristas, da nacionalidade dos motoristas nos últimos anos. Ou seja, eu inicialmente, quando viajava nestas plataformas, era raro apanhar uma pessoa estrangeira. Né? Uhum. Hoje em dia, eu não sei, eu sinto que é raro, se calhar pode ser da zona onde nós apanhamos os nossos transportes, mas nós raramente apanhamos português. Por acaso, às vezes apanho. Mas apanho muitos motoristas estrangeiros. Eu já não me lembro quando é que apanhei a última vez um português. De facto. Ou seja, sinto que essa percentagem aumentou. Houve um movimento migratório Certo. Que ajudou, né? que ajudou a isto, mas é um movimento natural, como há 10 anos houve um movimento migratório do Brasil, como há 20 tiveste se calhar um que veio do leste da Europa. Portanto, estes movimentos em Portugal sempre foram naturais. E depois, o que acontece é que tu tens um movimento destes e as pessoas escolhem em que função é que querem trabalhar. É melhor trabalhar num TV10 do que se calhar noutras funções que têm ordenado mínimo. Portanto, tens mais vantagens, tens mais regalias e eu acho que até para o país é muito melhor porque estas pessoas têm que ser validadas, têm que fazer cursos, o rendimento delas é obrigatoriamente declarado, por cada viagem que fazem há uma fatura. Portanto, não há hipótese de eu não declarar rendimentos. Portanto, combate aqui muitos dos problemas que às vezes se diz que a própria imigração traz. Portanto, este setor em específico. Houve um movimento, mas continua a ser uma parte relevante, portanto 20 e qualquer coisa por cento é relevante, mas não é a maioria dos motoristas. Porque existe essa percepção e depois nós agora na versão Extended já vamos falar mais sobre esses mitos também nessa área. Mas antes disso só falar, por exemplo, do delivery. Os motoristas que fazem delivery é diferente do transporte público, não é? TVDE. Sim. É malta que anda nas motas a entregar Bicicletas, comidas e etc. certo. Né? Aí os económicos são semelhantes? E o modelo de funcionar também é semelhante? O modelo é relativamente semelhante, só que aqui não tens tanto o aluguer do veículo, porque muitas vezes podes ter da moto ou da bicicleta, mas é mais residual. Portanto, a lógica de negócio é semelhante. Nós, Bolt, não acontece em todo o mercado, só trabalhamos também nesta lógica de haver uma empresa. Nós gostamos do facto, primeiro, de haver um pequeno empresário que investe no setor, é uma parte de confiança, e que também faz, obviamente, o controle, a entrevista, a garantia, porque ele também não quer que os seus ativos se estraguem, não é? Portanto, há aqui uma pessoa com muito incentivo a que tudo corra bem. Depois, os económicos não são mais baixos, ligeiramente. São mais baixos ligeiramente. São mais baixos ligeiramente,
por inerência também às funções e aos picos, não é? Porque tu num TVDE consegues trabalhar o dia todo, se quiseres. Num delivery temos alturas críticas e depois a meio da tarde podes ter uma encomenda ou outra, mas portanto, É mais almoço e jantar, e né? portanto, normalmente as pessoas que trabalham em delivery têm mais uma lógica de part-time ou de trabalho partido, de turnos, porque efetivamente não têm a procura todo o dia. Ou Ok. seja, são pessoas que não conseguem trabalhar nisso em exclusivo. É isso que estás a dizer. Ou então, se trabalhar em exclusivo, tem um rendimento extremamente baixo. Não disse extremamente baixo, disse ligeiramente mais baixo. Epá, repara, se ele só consegue trabalhar em horas muito específicas do dia, tu estás a dizer que é mais encostado às horas de almoço e às horas de jantar. Obviamente, onde Não é? tens os picos de entrega. Portanto, epá, como é que ele vai ter um rendimento normal durante um mês? Não estou a ver. Se compensar nós o almoço e o jantar, Sim, mas nós estamos a pensar, se tu pensares, tens o rendimento normal para o facto de trabalhar 4 horas por dia. Certo? Certo? Por isso é que eu estou a dizer, é um sim, por isso é que part-time tem na que ser um prática. part-time, né? Sim. Porque eu, imagina, não sei quanto é que recebe Mas não quer dizer que numa ele entrega. arranje outro part-time, não é? Imagina uma entrega, recebe 1 euro ou 2 euros na entrega, né? Que ele demora 15 ou 20 minutos a fazer. Há bocado falámos do motorista da TVD que fez 4 euros em 4 minutos. Sim, não, ele não recebe só isso. Depois há ali umas nuances no modelo, ele recebe mais do que aquilo que tu vês na aplicação. Ok, tá bem. Então já vamos explorar estas coisas todas na nossa versão extended das nossas plataformas digitais, mas antes disso, vamos à nossa amiga Frigideira, porque ela está aqui para falar connosco. Frigideira, estás aí? Deveríamos começar a vender bitoques feitos por mim na Bolt Food, não acham? Olha, não era uma boa ideia. Bitoques feito pela Frigideira na vossa plataforma. Parece-me fantástico. Desde que cumpra as regras, Ouviste? Frigideira, tens é que cumprir as regras. Olha, o que é que tens para nós? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. Aqui é desconstruído no Bitoque. pronto, é desconstruído. Qual é que preferes? Eu vou para a proteína, para nos dar Proteína? força, vou para o bife. Bora, bife. A melhor escolha. O nosso bife é de vacas felizes. Vamos grelhar. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. Concordas que não seja preciso saber falar português para ser motorista da TVDE? Ah, Frigideira é muito malandra. Foi buscar lá aqui um tema que eu estava a aguardar para a nossa versão extended. Pronto, não há problema nenhum. Eu tenho aqui mixed feelings, vamos falar assim. Acho que o que nós queremos é mobilidade. Ponto. Portanto, eu quero um motorista que te leve em segurança do ponto A ao ponto B. Portanto, e o conceito é este. Neste momento é obrigatório falar português. Portanto, não há tema. Os exames que estão a ser feitos agora e que houve uma renovação nos centros certificados são em português. Portanto, tens que saber. Eu acho que era importante falar o mínimo de português. E o que nós estamos a fazer enquanto Bolt é incentivar escolas de línguas a ajudá-las a chegar a quem quer aprender a falar português para estar no setor. No mundo ideal, eu quero uma pessoa que te transporte bem, em segurança, do ponto A ao ponto B. Hoje em dia temos tecnologia para traduzir qualquer comunicação. Portanto, não há um tema tão forte linguístico. E, por exemplo, agora no verão, falar português nem é uma grande vantagem, porque a grande parte dos clientes não falam português. Uhum. Mas há essa percepção e esse, não sei se é um mito novamente, mas Não é um entrares mito. num Eu Bolt já e eles não falarem português. Eu já encontrei vários que não sabiam falar português. Nem uma palavrinha. Nem bom dia. Existe, Como é que eles passaram nos exames se o exame é em português? existiu, mais uma das coisas que foi relativamente recente, há de ter 1 ano e qualquer coisa, 1 ano e meio. A forma que quem construiu esta lei, com as melhores intenções do mundo, tenho a certeza, disse, ok, tem que haver uma formação, tem que haver um exame em português. E depois, esqueceu-se de dizer, o exame tem que ser feito como qualquer exame de condução, num centro certificado. E, portanto, parece-me que houve exames que as pessoas passaram feitos em inglês, por exemplo. Não sei, não tenho a certeza, mas houve Não é preciso ser um Sherlock Holmes para saber que um gajo que está a conduzir um TVD que não sabe falar português passou um exame de português de alguma forma que não pode ter sido a falar português. Ou pode ter sido um exame feito em inglês. Portanto, pode ter sido a escola que adaptou às necessidades do... Ao percebermos isto, também houve nesta conversa da plataforma de integração com o IMT, tivemos esta conversa e foi feita uma pequena adenda que disse, atenção, os exames têm que ser feitos em centros certificados, não é? Portanto, e está toda a população TVD está agora a ser reexaminada, as licenças expiram. O que é que, e notem isto, o que é que vocês vão ver?
há pessoas que não se vão querer adaptar e, inerência à lei atual, vão ter que sair do mercado. Há pessoas, e muitas estrangeiras, que estão a adaptar-se. Estou a fazer cursos, eu também não acho que tenha que ser um poeta, não é? Não precisamos de Fernando Pessoa. Era muito engraçado, eu adorava, mas, Sim, até porque há muitos que gostam de falar e para mim não precisam de falar. certo. Aliás, até às vezes há pessoas que me dizem que devia haver um mute, Yeah. tanto silêncio. Mas existe necessidade de haver o básico. Sim, o básico até se for um caso, imagina, de uma emergência médica, não é? Porque, segundo eu sei, os operadores TVD, os motoristas TVD devem ter conhecimento básico de emergência médica, não é? Sim. E, portanto, se ele não sabe falar português e a pessoa que tiver a ser levada ou transportada não souber falar português, também está ali um problema que pode ser grave, não é? Sim, e eu acho que essa evolução foi positiva. O que é que eu tenho visto? Cada vez mais, uma grande percentagem das pessoas a adaptarem-se e a falarem mais português. E se calhar experimentem uma viagem, quando apanharem 1 em 5, que são os motoristas que em teoria não falam português, ou 1 em 4, são 75%, é 1 em 4, comecem a falar português. E vão ver que há um esforço. A Bolt também está por trás deste esforço, portanto estamos a incentivar escolas de língua, umas online, outras presenciais, porque também temos que nos adaptar aos horários dessas Vocês pessoas. comunicam com eles em português? Nós comunicamos com eles em português. Hum. Eles podem escolher, mas isso é uma opção, ter a aplicação noutra língua, mas por base está em português. Então podem alterar a aplicação Claro, para inglês. sim. Isto é normal, não é? Não podes evitar isso. Eu tenho a minha aplicação em inglês, porque quando viajo, aquilo já está tudo standard e depois falo com eles em inglês, portanto, e sou português e falo português. Eu também, por acaso, tenho inglês. Olha, Mário, muito obrigado por teres vindo partilhar connosco. Malta, já É. sabem, nós vamos continuar nas nossas plataformas digitais, continuar esta conversa, que ainda temos muitos mitos para desconstruir. Até à próxima. Obrigado, Mário. Obrigado Obrigado. a todos. Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. Claro, é que este jubileu com todas estas características, primeiro, produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa É desidratado. temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os Bitalkers só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. E temos aqui o primeiro Bitalk Nootrópicos. Olha, Mário, então voltando aqui aos nossos mitos. Olha, esse pode ser um dos primeiros, que é esta questão das palavras de marcas que entram no vocabulário das pessoas, né? E há muita gente que diz, vou chamar um Uber. Certo. E na verdade até pode chamar um Bolt. Certo. É só que aquilo tornou-se uma marca, né? Temos muitos exemplos desses, como o Tupperware, Kleenex, exato, O Black and Decker. Black and Black. Decker, em alguns idiomas, em alguns países, o Xerox, a Xerox, por causa de tirar fotocópias, etc. Isto é um risco para vocês, não é? A Uber roubou esse nome. chegaram primeiro, não é? Tanto, Exato. eles criaram um novo mercado e a partir daí há pouco que possas fazer, a não ser mudar o tempo, física quântica, não sei se Mas- já lá chega ou não. Mas qual é o nome fixe, um nome cool? É que dizer assim, Uber, é fácil. Agora, vou chamar um TVDE, isso é bem pouco sexy. Não, TVD é horrível, mas é o acrónimo que foi criado. Eu acho que vou chamar um Bolt. Mas eu acho que não, tu jogares assim, estás a tentar ganhar uma guerra, estás a jogar pelas mesmas armas que a Uber, né? Usa o nome da minha empresa. Se arranjassem um nome assim, tipo fixe, né? Se calhar as pessoas conseguiam fazer essa É mudança. assim, tu faz-me pôr em trabalhos, porque há toda uma equipa de marketing que fez este rebranding em 2018 e depois eu vou estar aqui a dizer que o nome não... Eu por acaso gosto do nome, particularmente. Acho, e agora... Qual? Do Uber? Não, o da Bolt. O da Bolt. Não, o da Uber não há mau nome, não há mal em reconhecer mérito aos concorrentes. É um nome alemão, não é? Acho que é Uber, é qualquer coisa em alemão. Por acaso não sei, Eu já não vi sei isso a em algum origem. sítio. Mas efetivamente temos esta batalha, a batalha de criação de marca. Vamos lembrar-nos, nós temos 11 anos. Somos um bebê enquanto empresa, apesar da dimensão enorme. Somos ainda pequenos, estamos a trabalhar nisso. O que é que nós tentamos fazer? É ganhar em tudo o resto. Ter o melhor rendimento para o motorista, ter o melhor preço para o cliente, ter a melhor forma de viajar, te garantir que toda a gente viaje bem, em segurança, está tudo ok. E pronto, e depois se a pessoa disser vou chamar um Uber, mas chamar um Bolt, menos mal. Mário, Sim, mas isto desculpa, isto é normal. Por exemplo, hoje em dia no AI usa-se muito, vou usar o ChatGPT, e há pessoas que ChatGPT nem sequer usam o ChatGPT, usam outra, né? Mas aqui é fácil, tu dizes, vou usar um AI.
São 2 letras, AI. É. Ou seja, fazer esta mudança é fácil. Eu acho que falta um neste setor. Hum. Diz. Tu agora disseste uma coisa que eu fiquei a pensar. Como é que tu consegues assegurar o melhor rendimento para o motorista e o melhor preço para o cliente em simultâneo? Vocês não são compatíveis, né? Devia ser. Aparentemente são coisas contraditórias, não é? Só se vocês ganharem menos. Também, portanto, há um jogo de margens neste setor que é óbvio, não é? Portanto, nós temos que equilibrar, mas há uma coisa que é muito importante aqui, que é, eu tenho, e este é um grande trabalho que nós temos que fazer, e temos feito, acho que relativamente bem, porque ganhamos, portanto, estamos a falar dos poucos países onde rapidamente ganhamos uma liderança a par com o nosso concorrente, que já cá estava muito antes, não é? Portanto, nós chegamos mais tarde e de repente somos iguais. Porquê? Porque começámos a perceber a sensibilidade do cliente. Portanto, o melhor preço para o cliente é o melhor preço que ele está disposto a pagar naquele momento por aquela viagem. E se eu equilibrar isto com o rendimento do motorista, há alturas, obviamente, onde eu vou dar mais ao motorista para o incentivar, há alturas onde vou dar o normal com a minha comissão, porque sei que aquele equilíbrio para o cliente também é válido. E está aqui neste jogo de equilíbrios. Ou seja, é um jogo de algoritmos. É um jogo de equilíbrios e de perceberes o cliente e as necessidades que ele tem. Ou seja, tu compreenderes o estado em que o cliente está, o que é que ele está disposto a pagar, como é que está a correr Mas o como é que dia, a tu consegues semana, o mês do compreender isso? motorista. Hã? Como é que se consegue compreender isso? Tu vês uma localização, vês que o cliente está num sítio e que vai para o sítio tal. Tens Sabes conheces que categorias. se está num pico, imagina, está nos Santos, devem estar a chamar montes de carros e não aparecem carros, está disposto a pagar mais. Está no aeroporto, se calhar também paga mais. E mais exemplos, categorização, portanto tens vários tipos de carros para as diferentes necessidades. Ainda aqui ontem lançámos na Madeira um percurso de itinerários para o cliente turista. Portanto, em vez de eu ter que estar a pesquisar o que é importante ver na Madeira, o carro vai parando nos pontos. Eu saio, vejo, volto a entrar. Está tudo previsto e este cliente está disposto a pagar mais porque não se chateia, não é? Quer ver o principal ali da zona circundante do Funchal, Câmara de Lobos e tal, em 4 horas. E passar nos pontos importantes e garantir, muito importante, que eu não chego ao pico do Arieiro e depois fico lá sozinho no meio da montanha. Eu criei uma categoria para isto, uma categoria de rendimento elevado para o motorista, mas que o cliente que utiliza está disposto a pagar. Ok, então esse é um ponto perfeito para nós fazermos a ligação com a conversa que estávamos a ter há pouco, que eu disse que íamos voltar lá, que tem a ver com o custo, com o preço, porque nesse exemplo é um bom exemplo, se eu alugar um carro, ou se eu tiver o meu próprio carro e fizer esse percurso calhar não é bom porque existe um conhecimento do motorista do percurso que vai fazer, mas é difícil eu ter menos custo numa Bolt do que tenho com o meu próprio carro, porque eu na Bolt estou sempre a pagar os custos do carro e o trabalho de um humano, não é? Portanto vai ficar sempre mais caro do que eu andar com o meu próprio carro. Há bocado estávamos a falar, tu vires de casa num Bolt. Ok, é mais um carro também, continua a ser um carro na ponte, mas ele tem os mesmos custos que tu. Mas tem que pagar a pessoa que está lá dentro a conduzir. Não. Totalmente o contrário. Então explica lá. Porque nós olhamos, tu estás a olhar, e eu percebo, para o custo que toda a gente olha, que é o custo de eu ir da margem sul à margem norte de Lisboa. E tu estás a olhar para a gasolina e para as portagens. Neste carro eu uso carro elétrico, não pago gasolina há anos. Para a eletricidade e Man. para as portagens. E carregas em casa. Se carregas na rua agora está caríssimo, mas em casa ainda está razoável. Mas tu estás a contar com isto. Não estás a contar com o teu custo ao quilómetro que tu pagaste no teu carro elétrico, que estás a pagar no teu leasing, é indiferente. Esse custo as pessoas parece que ignoram porque não o ligam a cada viagem. E portanto, se tu fizeres as contas, a quanto é que te custou o carro? Ou o que é que utilizaste o carro? Não é? Portanto, vou dividir o custo de aquisição do meu carro pela utilização. Vai ver se não fica mais caro que um Bolt. Ou seja, os custos todos que eu tenho com o carro Certo? devem ser Seguro. divididos não pelos dias em que eu tenho o carro, mas pelas horas em que eu realmente usei o carro. Sim, de resto ele é um empecilho. Tens a parte extra, que é, eu tenho sempre o carro ali estacionado à porta de casa, se eu precisar de sair rápido, tenho essa vantagem, né? Mas ignorando essa parte, tu dizes que fica mais barato pela Bolt. Fica mais barato pela Bolt. E nós O carro está mais tempo na rua e, portanto, o custo extra do salário do motorista dilui o teu nesse custo tempo que está na rua. dilui e o custo do ativo, que é do ativo e do seguro, que são os dois custos caros em ter um carro, não é? Toda a gente que tem um carro tem que pagar um seguro. O seguro não é propriamente barato. Aqui o seguro é diluído por milhares de viagens. Portanto, o teu preço de seguro por quilómetro, se for um limite, é muito baixo. Usares um Bolt. O teu preço do carro por quilómetro é muito baixo, porque tu realmente vais utilizar o carro a todo momento. No teu caso, é o teu conforto, é uma barreira psicológica que vai demorar a passar.
que é o conforto de tu saberes que tens o carro à porta. Acabaste de dizer, eu acho muito relevante. Se fores perguntar isto a um jovem de 18 ou 20 anos, não quer saber, nem sequer quer comprar carro. Já não precisa desse conforto. Já entrou na vida adulta com esta plataformas como a Bolt, em que ele sabe que eu não preciso ter o carro à porta porque tenho um carro a 5 minutos que me vai levar. Uhum. Mas esse conforto psicológico Se viveres na cidade, claro. é um tema, e buscando aqui uma coisa, não é? O Henry Ford disse, se eu perguntasse às pessoas o que é que eles queriam cavalos mais rápidos, não é? Certo. Eles não queriam carros. Portanto, eu acho que a prazo, se Não, nós... aí há um outro lado da moeda que tu não referiste e que é importante para comparar os custos. É que, do ponto de vista da empresa, da Bolt, está a rentabilizar o carro que de outra forma estaria parado, não é? Portanto, ou seja, consegue fazer essa diluição dos custos, quer do motorista, quer do seguro, quer, no fundo, os custos mais que não são variáveis, não é? Ou melhor, o custo do motorista também é variável, mas já há ali um compromisso. Portanto, e consegue de facto diluir isso ao longo do dia, não é? Portanto, por várias horas em que o carro que nós utilizamos e que trazemos fica parado à espera, não é? Isso é verdade. Por acaso nem é por acaso, mas hoje de manhã um dos founders da Indy Seguro, já que falámos disso, o Luís Seguro, mandou-me um link. Ele nem sabia que nós íamos gravar isto, portanto é Ok. engraçado ter acertado na mousse sobre o robotáxi da Tesla e os preços que a Tesla pratica, portanto sem motoristas, portanto o carro conduzindo sozinho. Estamos a falar de preços que são do que eu, pá, é um artigo grande, são 10 vezes mais barato. Estamos a falar de $1,50 por quilómetro. Ou Sim, por milha, que neste caso. para os Estados Unidos é muito barato, Yeah. para o contexto. Mas isso É isso que vai acabar com os motoristas de TVD, certo? Não, eu acho que o acabar é de precoce. Vai sempre haver pessoas, porque isto é uma transição que não se faz numa geração, não é? Portanto, há pessoas que vão querer ter uma pessoa, é tal também mindset que não consegue ser mudado, e não vão querer ser conduzidos por um carro autónomo, porque não confiam, porque têm medo, porque etc. Mas a longo prazo, sim. A longo prazo, estas viagens fazem muito mais sentido, e até ponho aqui e atenção, isto não é nada ainda feito, estratégia, mas eu acho que a longo prazo passas a ter mobilidade como subscrição. Portanto, um passo de mobilidade integrado que tem tudo. Tens o robotáxi, tens o transporte público, tens o que quiseres. E, portanto, passa a ser um custo fixo para ti do que esta questão de tenho que pagar isto, tenho que fazer isto, tenho que arranjar, tenho que ter vários custos ao mesmo tempo. Portanto, teres a mobilidade como subscrição. Ou seja, uma subscrição em que eu posso andar em todos os transportes. A qualquer hora, a qualquer momento podes chamar, porque de facto o custo da operação vai descer ao mínimo, não é? E a única coisa que tu queres é diluir o custo do ativo o máximo possível. Portanto, queres que aquele carro faça o máximo de viagem. A vantagem do robô é que ele vai trabalhar 24 horas por dia Mais isso. e não se vai cansar. Não. E vai ser mais seguro que o E não humano. vai cancelar viagens. E não vai cancelar De viagens. todo, de todo. Mas isto, como é que E, a Bolt... e fala qualquer língua. E fala qualquer idioma, exatamente. Como é que a Bolt está a olhar para este futuro? É uma coisa que vai acontecer daqui a quanto tempo? Quais são as estratégias que vocês estão a implementar para isso? Porque eu sei que, por exemplo, a Uber tinha um departamento inteiro a trabalhar em carros autónomos. Não me engano, não sei se ainda tem. Aqui nós estamos a estudar, ok? Temos equipas a ver o tema, estamos a acompanhar e estamos a tentar perceber, porque nós estamos a falar, temos a Waymo nos Estados Unidos, Exato. Da Tá. Google. sim, que está a explodir, mas que continua a ser, tanto aquilo são 200 milhões no mercado de 64 bilhões, a nível de dimensão. Portanto, continua a ser um pequeno teste. Uhum. Eu acho que, se calhar num prazo curto, de 5 anos, vamos começar a ver mudanças na Europa a este nível. Sim, mas aí há a barreira Há uma barreira das leis, normalmente não é? legal muito maior na Europa do que nos Estados Unidos à adoção, mas acho que vão começar a surgir pequenos pilotos, mas serão sempre na lógica dos pequenos pilotos. Nós estamos a acompanhar porque isto depois abre a indústria a tudo, não é? Abre a indústria às plataformas, mas abre também aos produtores de carros que têm também, como a Tesla está a tentar fazer, têm uma intenção de, uns vão tentar entrar, portanto vão ser mais na lógica que a Apple fez com os computadores, verticalmente, outros vão dizer, não é a nossa guerra ter um algoritmo de distribuição de viagens, vão fazer parcerias com plataformas como a Bolt e dizer, temos aqui carros que conduzem sozinhos para estarem na vossa A plataforma. Tesla é claramente uma daquelas que parece que vai verticalizar a coisa, não é? Eu acho que eles estão a testar, depois com os resultados Não, mas veremos. se olhares para o histórico do Elon Musk,
historicamente ele gosta de verticalizar os negócios dele, né? Já agora, para quem não sabe o que estamos a falar, no fundo, tu tens várias formas de construir um negócio ou um império, né? Que pode ser horizontal ou vertical, né? Portanto, o Elon Musk, no caso da SpaceX, por exemplo, e mesmo na Tesla, eles tentaram verticalizar ao máximo o negócio, ou seja, desde o início de produzir as coisas mais básicas para depois montar o carro, inclusive a venda do carro, sem utilizar A distribuidores, marca, etc. tudo. Sim, exatamente. Portanto, é tudo altamente verticalizado, em vez de serem muito Ou seja, específicos só fazem numa eles parte. tudo. Exato, fazem Sim. tudo do início ao fim. Procuram ser eles fazerem tudo. E portanto, quando eles tiverem carros que se conduzem sozinhos, que já têm, ou quando os puderem, digamos, massificar de forma mais agressiva, provavelmente vão lançar a sua própria aplicação, até porque todos os condutores Tesla já têm a aplicação da Tesla, né? Certo, certo. E a partir daí depois tem uma segunda guerra, que aí nós e todos os outros levamos muitos anos de vantagem, que é também vão ter que ter um algoritmo treinado e que percebe o que é necessário para a melhor mobilidade. E eu acho que aí é onde as plataformas continuam a ter uma pequena vantagem, mas como tantos casos que existiram no passado, se nos deixarmos dormir, rapidamente desaparecemos. Portanto, há aqui este risco, mas é um risco de médio Sim, e prazo. não é que o Elon Musk seja conhecido por não conseguir fazer bons algoritmos. Sim, exatamente, exatamente. Tens toda a razão aí. E ainda por cima ele já tem tantos carros e todos os carros da Tesla andam neste momento a ser conduzidos nas estradas, não é? Sim. E andam a treinar o autopilot, etc. E não só, e acho que a ideia dele vai ser incentivar os proprietários dos carros a cederem os carros para esse serviço. Yeah, Portanto, acho que assim, faz sentido. o carro que eu trago para aqui, em vez de Já não ficar fica parado, parado. pode ir trabalhar. Vai trabalhar um bocadinho e depois vai lá, limpa-se Eu sozinho digo e a que volta. horas é que eu quero que ele volte e pronto. Mas aí a nossa missão está cumprida. Portanto, a mobilidade está a ser eficiente. Está cumprida, mas já não são vocês, é outra empresa. Já não és tu a cumprir. Mas quando andas de Carris ou de CP ou de metro também, ou de STCP no Porto, também não Sim, somos desde nós. que vocês consigam o cliente final. Então, Sim. no caso da Bolt, se calhar seria mais trabalhar com empresas que provavelmente também vão lançar hão de lançar esta tecnologia semelhante à da Tesla e da Waymo, por exemplo, uma BYD, né? E vocês Uma comprarem os Toyota, carros. uma Volkswagen. Não, é que eu estou a tentar perceber como é que seria o modelo de negócio no futuro, porque se fôssemos agarrar naquilo que existe hoje, o que fazia sentido é os operadores de TVDE é que vão comprar os carros. Ao enquadramento legal português hoje, isso teria que acontecer. Portanto, os operadores de TVD tinham que comprar carros autónomos e pô-los na plataforma. Estás a perceber? Ou seja, o que faz sentido em termos de modelo de negócio não é uma Bolt comprar os carros para si. Eles continuam a ser só os donos dos clientes e do algoritmo. E depois existe uma data de outros privados que investem numa frota e metem essa frota a trabalhar para a Bolt. Faz sentido isto para ti, para o futuro? A questão é Faz sentido. qual é a vantagem da Bolt, neste caso? É o facto de ter os algoritmos. É agregação. Sim. É porque agrega todas estas... Os algoritmos e os clientes. Teus Os clientes já clientes. conhecem a plataforma, já estão habituados. É a marca. Mas aí a grande ameaça, de facto, são os fabricantes terem as suas próprias, Sim, mas depois vais ter o quê? as suas Vais ter próprias aplicações. 10 aplicações. Uma da Hyundai, uma da Toyota, uma da Tesla, uma da BYD, uma da não sei o quê. Eu acho Vais que é querer a um mesma agregador. lógica do que o Windows e a Apple, não é? Portanto, só houve um produtor de computador, não é? Hardware producer, que fez efetivamente o seu sistema operativo de raiz. E nos telefones foi a mesma coisa a seguir. Depois não era o Windows, porque não evoluiu, Mais uma vez, era Android. verticalização do Sim. negócio. E todos os outros dizem, não, eu sei é fazer computadores bem feitos, vou evoluindo, vou pondo melhores peças, melhores telefones, não é? Samsung foi evoluindo drasticamente nos telefones para competir com a Apple, mas não fez o seu sistema operativo. E disse, não, há aqui uns senhores que fazem muito bem sistemas operativos, que é a Google, portanto, vamos usar o destes senhores. Sim, provavelmente aqui também vais ter 2, 3 aplicações que vão funcionar. Sim, Vão faz competir entre sentido. si. Uma Tesla provavelmente vai mais vertical, vai ter a sua própria aplicação, até porque o Musk ainda pode alavancar a rede social X para muitas coisas, e uma delas pode ser para Certo. chamar carros, já que eles vai lá meter serviços financeiros, e depois provavelmente vai haver uns mais, digamos, os chamado open source, quase como o Android, né? Exatamente. Em que várias empresas se ligam, utilizam o mesmo sistema e podem colocar carros. Eu, desse ponto de vista, acho que a grande vantagem competitiva que podia ter a Bolt, já agora não é nenhuma dica, porque acho que vocês já estão a pensar nisso, mas dentro desse modelo é o facto de poderem se interligar com os outros transportes públicos. Faz sentido. Ou seja, acho que essa integração pode fazer a diferença. Concordo. Sim, porque assim tu vais lá não só porque tem lá vários carros, mas vais porque dizes eu quero ir daqui a ali e aquilo vai-te fazer um Sim, não quero ir de carro, porque por isto, percurso. por aquilo ou pelo outro, não é?
Não, vais fazer um percurso, até vais andar uns minutos de carro, mas depois vais apanhar este comboio e depois no final até podes ir de trotinete ou de drone. Com uma voador. grande vantagem. Isso já, e por isso é que eu comecei a dizer que já estávamos a trabalhar nesse sentido. Esse ponto já é uma vantagem ao dia 2. Portanto, eu tenho que o desenvolver ao dia 2 para dar um bom serviço e numa evolução futura isto dá uma barreira É uma barreira à entrada. à entrada. Sim, É uma diferenciação. Também sim, interessante. lá está, quando estás a construir um negócio é importante olhar e avaliar estas várias opções, né? Porque quando tu constróis uma empresa do tamanho da Bold, tu vais te direcionar numa estratégia e quando esse futuro chegar, pá, foi a estratégia que tu decidiste há uns anos atrás. Não é propriamente tu consegues mudá-la num mês, não é? E daí muitas startups tornarem-se unicórnios e tornarem-se grandes sucessos porque apostaram num futuro que eles imaginaram e acertaram nesse futuro. Né? Sim. Portanto, é uma das formas que construir uma startup. Vai dizer, eu acho que o mundo daqui a 7, 8 anos vai ser assim. E nessa altura, esse mundo vai precisar desta solução. Portanto, eu vou começar a construir a Exatamente. solução hoje. Né? Se o mundo já for assim e estiveres a construir uma solução para esse mundo, provavelmente já muita gente está a trabalhar nessa solução, já vais tarde, seja o que for. E ficas desatualizado. Ficas desatualizado rapidamente porque há um argumento muito utilizado por founders que é, não, mas os meus competidores não estão a fazer isto. Os teus competidores não estão a fazer isso no mercado público. Não significa que não estejam a desenvolver isso neste preciso momento. Né? E não só, e normalmente quem faz essa disrupção não são os competidores. É alguém que se vem fora do mercado. Ou seja, alguém que não estava nesse mercado. Estamos a falar do Elon Musk, que foi o que aconteceu, não é? Portanto, ele vem de fora do mercado de automóveis, desromper completamente todo o mercado automobilístico, não é? Sem Portanto, ou dúvida. seja, ele vem desromper completamente a indústria. E vem, inclusive, obrigar os que já cá estavam, não é? Os incumbentes, a acompanhá-lo e a seguir a mesma estratégia do ponto de vista tecnológico. Acho que isso é absolutamente brutal. Fez a mesma coisa com a tecnologia espacial, não é? Uhum. Portanto, não me admira que neste tipo de situações que estavas a referir, que é alguém está a olhar para a concorrência e ver o que é que a concorrência está a fazer e no fundo procura equilibrar a situação com a concorrência, pá, depois vem alguém de fora e leva tudo. Sim, porque vem com outras, não vem com as manias do mercado. Exatamente. Olha, tu falaste que não há espaço para um terceiro concorrente, ainda aqui nesta ótica do negócio, não há espaço para mais um. Eu disse numa entrevista que era muito difícil entrar um terceiro concorrente, porque já cá esteve um, não é? Foi a Frinal. E portanto, e deixou de ter, porque isto é um negócio de volume, não é? O tal equilíbrio que nós tentamos ter de rendimentos de motorista bom preço ao cliente, significa que muitas vezes temos que sacrificar margem. Num mundo, e hoje em dia é muito importante, onde já não há startups que podem perder milhões e milhões e milhões e milhões sem parar, não é? Há uma sensibilidade ao capital muito maior. Portanto, nós... Estás a dizer que há uns anos isso era possível, não é? Basta olhar para os números de outros concorrentes nesse setor que perderam bilhões sem parar, porque era um setor muito futurista e, portanto, havia esta compreensão. Sim, o delivery foi uma bolha louca, né? Especialmente ali no Covid, pós-Covid, e depois acalmou bastante, né? A Bolt, o nosso repto, e é o que os investidores também nos passam, é que isto não é hipótese. Portanto, tem que ser um mercado e um negócio que tem que ser lucrativo. Depois temos que equilibrar. Isto exige um volume grande. Portanto, a única hipótese de entrar um terceiro competidor, imaginemos, houve agora uma aquisição da Lyft à Frinal, portanto, e no final do ano, se tudo correr bem, está concluída, é um player grande, que tem um mercado de base gigante, que é os Estados Unidos, não é? E que pode querer entrar em Portugal, num mercado que está muito equilibrado, tem 50-50, portanto, uns meses há um que tem 51, noutros meses há outro que tem 51, o que vai acontecer é que os dois vão defender a sua posição, não é? Uma posição que as duas marcas querem manter. E, portanto, vai custar muito dinheiro a qualquer plataforma conquistar este espaço de mercado. Neste momento tem que conquistar os dois lados. A não ser que desrompa, que é o que pode fazer a Tesla. Por isso é que eu disse, neste momento tens que conquistar dois lados, o cliente E os motoristas. e os motoristas. Neste caso, os operadores Os TTD. operadores que têm motoristas. E, portanto, por isso é que eu disse, neste momento não tenho, a médio prazo, não tenho um grande receio, porque esta questão dos carros autónomos na Europa tomará o seu tempo. Claro, é sério. Tens uma barreira legal que te defende. Que me defende e que me dá tempo de criar as tais outras Portanto, barreiras. estamos aqui a chegar à conclusão que as Ubers e as Bolts são uma barreira para os carros autónomos.
Antes, pelo contrário. O nosso, Não, o mas nosso eles negócio querem, melhorava. porque eles querem melhorar as margens. Não sei se querem. Não, não, Mas tem mais concorrentes. Tem a Uber como concorrente. temos a Tesla como concorrente, mas temos A Uber, desculpa, a Tesla como concorrente. a possibilidade de baixar o custo de ter uma operação muito mais rentável. Começas a ter um custo de operação completamente definido, não é? Fixo, que não precisa propriamente de variar por momentos do dia, porque há pessoas que gostam mais de trabalhar às 3 da tarde ou às 5 da manhã. Portanto, as vantagens para mim superam os custos. Agora, nós temos é que ter as diferenciações para garantir que a Tesla chega aqui e não tem uma boa oferta, ou melhor que a nossa, no limite, para ter. Por isto tudo, eu acho que, bom, não sei o que é que a Lyft vai fazer, lá, o seu board saberá o que é que querem fazer, portanto, os seus A administradores. Lyft nunca veio para Portugal. Não, eles nem sequer estavam na Europa, fizeram uma aquisição agora para Eles entrar na sempre Europa. estiveram nos Estados Unidos, Estados Unidos e e agora Canadá. compraram a Free Now. Sim, a Freenow, que teve em Portugal e desapareceu em 2023. Portanto, tinha uma percentagem de mercado muito pequena, não é rentável ter uma percentagem pequena e, portanto, a solução é fechar este mercado e investir em mercados que Estás a façam dizer, mais enquanto eu não tiver pá, aí 20, 30% de market share de todos os transportes TVDE, a minha operação não vai estar em break-even, ou seja, vou estar a perder dinheiro. vai estar sempre a perder dinheiro e a questão é quanto tempo é que tu precisas e quanto dinheiro é que tens que gastar, queimar, para Investi- atingir essa percentagem. Investir Uhum. essencialmente em marketing Ah, e aquisição de operadores TVDE, né? Operadores e de clientes, pois o cliente Clientes, também tem o seu sobretudo hábito, clientes. não é? Se tu conseguires os clientes, os operadores TVDE vêm, né? É um bocado que o problema daqui é que tu tens que gerir os dois ao mesmo tempo, porque se tu desequilibras muito de um lado, Os clientes vão-se embora porque os não têm clientes vão-se carros. embora porque não têm um bom serviço, não têm um bom tempo de chegada. Ao contrário, se tu começas a pressionar muito do lado dos operadores, mas não lhes dás nada, eles dizem, pá, isto não era nada, portanto, desisto. Embora os operadores aí conseguem gerir e estar com 2, 3 plataformas em simultâneo. Sim, mas se tiveres um telemóvel de uma aplicação que te aparece um pedido por dia, às tantas dizes, Fónix, Claro, é verdade. não vale a pena ter aqui este telemóvel. Não vale a pena É estar a verdade. investir nisto. Portanto, é muito difícil manter este equilíbrio e eu acho que, olhando para o contexto europeu, Portugal provavelmente é um dos mercados onde isto é mais difícil pelo tal equilíbrio de mercado muito grande que há entre as duas plataformas. Mas é a única situação onde existe esse equilíbrio. Tens mais alguns países no norte da Europa onde tens este 50-50, depois o resto é leste, Bálticos, Polónias, Ucrânias, Roménias, a Bolt, que é o seu quintal, não é? Nasceu na Estónia, é muito mais forte. Para este lado, portanto, Espanhas, UK, etc., é a Uber. Portanto, é um mercado que tens, e num mercado onde tens um player com 20%, é muito mais fácil eu entrar e tentar roubar a este pequeno, não é? Porque ele não vai ter tanta capacidade de defender. Em mercados muito equilibrados, e daí o que eu disse na entrevista é que não tenho a curto prazo esse receio, que entra um terceiro player, porque é muito difícil fazê-lo. Mas vocês depois têm outros negócios, por exemplo, no delivery já é diferente, porque já tens outro concorrente, que é a Glovo, não é? A Glovo, que eu saiba, não faz TV10. Mas aí somos nós o challenger que veio de... Aí vocês são o entrante que está a tentar Exatamente. romper o duopólio Glovo-Uber Eats. Mas temos, como Bolt em Portugal, somos uma das grandes marcas de micromobilidade, trotinetes e bicicletas, somos uma das grandes marcas de TVDE e, portanto, já temos uma estrutura que nos permite fazer esta transição. Portanto, é uma transição que Portugal como um todo continua a ser uma boa operação para a Bolt. Uhum. Ainda que seja, como nós já falámos, um negócio diferente, porque gerir os motoristas de delivery, o modelo é um bocadinho diferente dos Sim. motoristas TVDE, não é? Exatamente. E as trotinetes também é um negócio um bocadinho diferente. Na verdade, a Bolt tem 3 negócios diferentes. E temos já a parte estamos a evoluir dos carros. Tu podes alugar um carro para fazer uma viagem diferente. Portanto, Sim, há bocado falaste disso. Isso é ainda um quarto negócio. um quarto negócio, sim. Conta lá isso, como é que é? É com aquela de chegas ao carro, não é? Desbloqueias o carro. Pronto, neste momento o Car modelo sharing? ainda Sim, é car sharing. aluguer por dia, portanto ainda é muito casado com o modelo tradicional, não é? Portanto, mas tu, em vez de estás a fazer toda aquela papelada numa renta-car, fazes através da aplicação e chegas ao carro e desbloqueias o carro. Não precisas de estar lá com uma pessoa a ver, tiras umas fotos para garantir o estado do carro e tiras no fim. Portanto, o processo é muito mais simples. O que temos e o que este vertical de negócio faz já noutros países e queremos trazer para Portugal é isso: é chegares ao carro, desbloqueias o carro, conduzes do ponto A ao ponto B, voltas a bloquear o carro, estacionado, tudo bem, tiras uma fotografia para mostrar à Bolt que o carro está bem estacionado e, portanto, e que não houve nenhum dano, Como fazes com as trotinetes. como fazes com as trotinetes e segues a tua vida. Uhum. Ou seja, um quarto negócio. Um quarto negócio. Como é que tu olhas para isso? Ou seja, normalmente falas nas startups, é foca-te numa coisa, não é? Vocês, se calhar, já não são bem uma startup, não é? Vocês são uma scale-up. Que é, digamos, a segunda fase de uma startup. A startup está ali a testar um nicho, um mercado, tentar crescer nesse mercado. Vocês já estão
Já tem o TVD, já tem as trotinetes, agora quer entrar nos deliveries, quer entrar nos alugueres de carro, estão-se a tornar uma empresa já grandota. Já somos uma startup. A Bolt tem uma velocidade muito própria, como tem todas estas empresas, mas é muito flexível. Mas se pensarmos a lógica da Bolt é como é que eu posso melhorar a mobilidade nas cidades. É isto que nós nos focamos. Uhum. E há várias formas. Portanto, o delivery é uma forma de tu garantir alguma mobilidade na cidade, que é, eu não quero que as pessoas peguem no carro e vão ali ao restaurante a 3 km buscar comida, não é? Portanto, eu faço esse serviço de uma forma mais eficiente. Portanto, tudo isto é sobre a mobilidade das pessoas. Também podiam fazer ambulâncias. Também podíamos fazer ambulâncias, autocarros. Neste momento temos os tais contactos itinerários na Madeira. Já há projetos até de mercadorias, transporte de mercadorias. Portanto, tudo isto é possível e faz sentido se tu conseguires encontrar a dimensão de mercado que justifique tu teres uma plataforma que agrega procura e oferta, não é? Se forem mercados monopolísticos, nós não vamos conseguir fazer nada por enquanto, vamos estar atentos. Certo. E até porque, lá está, a Bolt já tem quantas pessoas a trabalhar? Nós aqui em Portugal somos 160 no escritório português, total do mundo somos 4.000. 4.000 pessoas, né? Portanto, já começam a olhar para outros mercados e só olham também para mercados grandes, que é outra oportunidade que as startups têm para crescer. É dizer assim, olha, está aqui este mercado, é uma oportunidade, mas o mercado é relativamente pequeno. Uma Bolt não tem interesse nisto, porque o investimento tem que fazer e o revenue que vai tirar daqui é pequeno. E é normalmente assim que começam os pequenos entrantes, os disruptores dos monopólios, né? Nós começamos na Estónia, 1,5 milhão de habitantes. Portanto, Sim, mas mesmo assim começaste digamos, num negócio já que era ride sharing, né? sim, que já existia, que já estava a começar. Vocês começaram primeiro com o ride sharing ou com as trotinetes? Não, primeiro com o ride sharing. Engraçado, porque eu associava muito a marca da Bolt às trotinetes. Porque é muito visível. Está presente na rua, não Está é? presente na rua, tu Uhum. vês todos os dias as trotinetes da Bolt, tem uma cor visível, não é? O verde não passa despercebido. Tu achas que estas equipas que estão a gerir estas grandes empresas, estas três, por exemplo, a Bolt, a Uber e a Glovo, todos estes mercados são conhecidos, ou seja, a Glovo sabe perfeitamente que existe TVDE, já podia ter entrado em TVDE há muito tempo, não é? Vocês já podiam ter entrado no negócio da Glovo há mais tempo. A Uber está um bocado nos dois, né? Mas que não sei se está a entrar nos carros de aluguer. Ou seja, estas decisões que são tomadas nestas grandes empresas, achas que são mais numa lógica histórica? São movidas mais economicamente, por visão, estratégia? Eu acho que tens a combinação de duas coisas. Há uma parte económica importante, não é? Portanto, tu precisas ou de estar na altura certa do mercado, que é quando há muito capital a entrar, e vocês sabem mesmo disto, não é? Há muito capital disponível e tu consegues crescer mais rápido, lançar mais negócios, outros verticais. Arriscar mais, né? Arriscar mais. Portanto, e aí é importante a parte económica, mas eu acho que há muito uma questão de visão. E eu gosto particularmente disso na Bolt e no nosso CEO, é que o Marcos é uma pessoa com uma visão muito clara do que ele quer. E já teve N oportunidades para vender a Bolt a valores que davam para os trisnetos deles se reformarem, mas ele tem uma visão de mobilidade, ele acredita mesmo que consegue, e eu acredito na visão dele, mudar a mobilidade das pessoas. E portanto, e daí se calhar a Bolt fazer esta transição muito rápido. Portanto, não há muitas empresas que tenham feito do 0 aos 10 bilhões, que é estimated value, não é? Mais ou menos, em 11 anos. Mas quando estás a falar de delivery, não estás a falar em mobilidade, não é? Não, a mobilidade aí eles justificam como tu não saíste de casa e ias ao restaurante. Mas isso é a falta de mobilidade. É no fundo, resolveres a mobilidade deixando-te de mover, não é? Ficares sentado no sofá. Alguém move-se por Sim. ti. Não, Pois, é exatamente. garantir isto. Mas Como há aquele termo económico, mobilidade livre de bens e pessoas, não é? Não é só de pessoas, é de bens também. Portanto, a mobilidade também faz parte de. Por isso é que eu acho que mais tarde ou mais cedo, e nós temos pequenas categorias a testar isto, mesmo o last mile das entregas faz muito mais sentido passar por uma plataforma como a Bolt. E porquê é que não passa? Já existe Ok. com carros, poderá vir a existir com os motoristas de motas ou de bicicletas, portanto depois tem que haver aqui um ajuste do que é que entra em cada um, mas continua a ser mobilidade, é mobilidade de bens, mas é a mobilidade, e é isto que nós focamos. Portanto, a ideia, se calhar daqui a uns tempos vai ser drones, como foi o desafio que foi aqui no início. Portanto, tudo o que for mobilidade nós estamos focados. Provavelmente sim, não é? Provavelmente os drones vão passar a ocupar um Mas lugar achas que tivesse muito aqui especial. o country manager da Uber não diria a mesma coisa? A nossa missão é mobilidade. Ele podia dizer a mesma coisa, eu tenho mais evidências.
Achas que a missão da Uber não é mobilidade? Não, é outra? eu acho que a missão também é. Eu acho é que nós, Bolt, estamos mais focados, portanto, somos mais transversais à mobilidade. E eu acho Porquê? que. Tens algum por- argumento assim? Porque é um bocadinho aí a visão do CEO. Portanto, enquanto se tu olhas para o crescimento da Uber, foi durante muito tempo só TVDE, depois entrou a parte do delivery. A Bolt começou com uma lógica de TVDE, micromobilidade. A mobilidade não se faz só de carro, há outras formas. Portanto, logo no seu nascimento já é pensada, se calhar aprendendo com o que já tinha visto, também é mais fácil quando vens em segundo, olhares um bocadinho para o mercado Daí e eu estar a perceberes. dizer se estas decisões não têm muito a ver com história também, não é? A Bolt lançou historicamente trotinetes, a Uber não lançou trotinetes, nem sei se chegou a lançar, provavelmente lançou em algum país, Adquiriu. adquiriu. A Adquiriu. Bird? Não. A Lime. Lime. Ok, é do o limão, não é? Sim. Ok. Mas mantiveram a Mas- marca independente. Mantiveram a marca independente. Portanto, Ok. e nós, como posicionamento histórico, temos um posicionamento de mobilidade. Porque começámos pelos TVDs, mas as trotinetes vieram logo a seguir. Qual é que tu achas que é a missão de uma Uber ou de uma Glovo? Se não é mobilidade. Ou seja, como é que tu estás neste mercado se a tua missão não é Não, mobilidade? a tua missão continua a ser mobilidade. Eu acho é que o nosso entendimento de mobilidade é mais lato. Ok. Portanto, quando nós olhamos para a mobilidade, e agora brincadeiras à parte, adorava de termos barcos que fizessem a travessia do Tejo para vocês não terem que passar a ponte de carro. Portanto, Planchas. Tu não precisas ter barcos. Eles já lá Aliás, estão. tu não tens carros, portanto não precisas ter não, barcos. ter barcos que alguém tenha, ou seja, Pois. ter no sentido Sim, na ter na plataforma. aplicação. Ter na plataforma. Mas Portanto, estás a ver, isto é engraçado porque às vezes nós olhamos para estas empresas grandes, mesmo olhando para Amazons, Googles, Facebooks, etc., Teslas, e eu tenho a sensação que elas são muito movidas por uma visão. As pessoas às vezes têm a percepção que é muito movido pela ganância, pelo negócio, etc., né? Mas muitos destes negócios em que estas empresas entram não existem. Eles criam áreas novas, não é? E eu acho que são muito movidos por visões do mundo, especialmente dos founders e das pessoas que estão a liderar estas empresas. E assim, eu tenho uma visão para o mundo e caminha-se um bocado. Obviamente, as visões do mundo mudam, não é? O mundo muda e, portanto, Claro. também as opiniões mudam, mas eles direcionam-se muito por esse feeling. Obviamente, tem que haver negócio e tem que haver espaço para um modelo de negócio, mas é acreditar que vai haver aqui um mercado. É a única razão que tu consegues, com que tu consegues mobilizar o investimento. com que tu consegues mobilizar o capital de venture Exatamente, capital. porque senão não é possível. Ou seja, se tu não tens uma visão de longo prazo, tens de ter uma rentabilidade de curto prazo. Se tu não consegues ter uma rentabilidade de curto prazo, tens de ter uma visão de longo prazo. Portanto, tens uma promessa de lucros futuros em vez de ter lucros presentes, não é? Portanto, agora, essa visão ou esse futuro projetado, muitas vezes, não é real, não é? Portanto, Às vezes acertas, às vezes falhas. às vezes acertas, às vezes Claro. falhas, e às vezes tu não tens efetivamente essa visão. Ou seja, essa visão não faz sentido, não é? Por isso é que nós temos às vezes muitas startups com uma visão aparentemente de futuro, mas na prática aquilo não tem muito por onde se pega, não é? Queres dar exemplos? Estás a insinuar coisas? Não quero dar exemplos, porque senão vou começar a falar, vou falar de casos concretos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós neste caso da Uber, da Bolt, estamos já a falar de empresas que atingiram uma determinada uma dimensão, já não são propriamente startups, e já não estão apenas a implementar a sua visão de futuro, já estão numa luta do dia-a-dia, já estão no campo de boxe, não é? Portanto, ou seja, já não tem muito, tem que dividir o mercado, tem que conquistar o mercado uns aos outros, tem que procurar esta coisa que o Mário diz, nós temos uma visão mais lata da mobilidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Bolt quer competir contra a Uber, indo buscar outras áreas da mobilidade que possam estar incluídas na sua oferta. A questão dos transportes públicos, dos táxis, não é? Sim. Eventualmente outras coisas que surgem. Portanto, eu, por exemplo, eu não vi ainda ninguém dizer, nem Bolt, nem Uber, nem seja quem for, ter uma visão sobre como é que eles pensam a mobilidade aérea, não é? Ou seja, isso é que é olhar de futuro, não é? Dizer assim, olha, Não, acho que já há muitas conversas à volta disso. há muitas conversas, mas não vi nenhuma visão.
Viste uma Acho que visão? o problema aí é um problema de autorização, licenciamento desses, Sim, mas desses drones é verdade e que há ainda de autorização, mas tecnologia. e tecnologia. em termos, tens uma barreira de licenciamento, mas também tens nos carros autónomos. E os carros autónomos já se fala, já há visões sobre isso, já tivemos a falar sobre o assunto. Mas ao nível de utilização de drones e carros voadores e não sei o quê, epá, temos ainda problemas tecnológicos, sem Também dúvida. temos um problema de sociedade, né? Quer dizer, tu queres ver aí carros a voar por todo lado, Mas vais ver, tem que haver regras, né? pois. Onde é que eles vão Vai. voar? Eu acho que vai ser mais fácil depois de teres carros autónomos, as pessoas habituarem-se ao facto de que há ali um Eu concordo veículo que se contigo. move, não é? Eu Sozinho, de repente Sozinho. ele levanta voo. De repente ele começar a mover-se no primeiro andar, ou no segundo, ou no terceiro. Eu concordo contigo. Acho que quando nós tivermos carros autónomos, vai ser possível, de facto, esta visão da pessoa não ter que ter um carro. Não tem. Se tens carros autónomos, não precisas ter um carro. Não precisas guiar um carro. Podes ter, se calhar, depois algumas estradas que ficam reservadas para os, para Amantes os da condução. apaixonados, pá, gostam de segurar o volante e levar a máquina para algum Se quiseres sítio. levar de cavalo, vais ao hipódromo, não é? Em Pois. princípio não andas a fazê-lo na Avenida da Liberdade, espero. Mas Às vezes até fazem, mas sim, vai haver espaço para tu ires lá conduzir o carro e ouvires o motor, né? Exatamente. tens um carro elétrico, já não ouves o motor. Não, Eu sou isso. Sim, exatamente. Há carros elétricos, já ouves um motor Sim, artificial. já há uns que simulam o som, é verdade. Simulou só. Até verdade. fazem naves espaciais. Mas sim, faz sentido. É só porque este tema do futuro é um tema sempre muito relevante nas startups, né? Porque um investidor destes, quando investe numa visão, investe a longo prazo, no mercado que vai chegar, etc. E é interessante ver depois como é que essas dinâmicas de decisão, de estratégia mudam quando as empresas se tornam grandes, as chamadas scale-ups, já com milhares de pessoas a trabalhar. Já precisam de rever a sua estratégia, Claro. de Não, e rever a precisas- sua visão. E começas a ter a dimensão de teres que começar também a falar com a parte pública, não é? Porque tudo isto é fantástico e eu acredito nesta visão, desde que a parte pública venha connosco e permita, dê as infraestruturas, dê as condições para que se trabalhe. Eu acho que Estás a dizer é que já são tão grandes que precisam das politiquices para conseguirem andar com ideias novas para eu a não frente. diria política isso, eu acho que precisamos de. Porque, vamos lá ver, eu percebo que qualquer político, qualquer presidente de Câmara, qualquer pessoa no governo tem N temas que tem que se preocupar. Portanto, e o que eles precisam de nós é que nós lhes demos o máximo de informação, o máximo de sensibilização para eles perceberem, como é que estamos, onde é que estamos e para onde é que é possível ir. Para que eles possam sustentar decisões que nunca são populares. Portanto, a decisão de mudança, por inerência à mudança, não é popular. Ponto. E, portanto, tu para teres carros autónomos, isto vai ter que ser permitido. Portanto, vai ter que haver uma nova forma de mover, não é? Para teres, então, carros voadores, toda uma segunda decisão. E parte do nosso trabalho, quando crescemos, é começar a dar informação a estes decisores para que a mobilidade se mova, não à velocidade que nós queremos. Nós queremos tudo muito rápido, não é? Que é a característica deste tipo de empresas, mas a uma velocidade mais rápida. Até porque tu há bocado falaste que um dos entraves a carros autónomos seria uma Uber ou uma Bolt. Eu acho que não. O maior entrave é o Estado. Porque todas estas pessoas que são agora motoristas numa Bolt, se vierem os carros autónomos, vão todos ter que ir procurar outro trabalho. Estamos a Porque falar a do- Bolt deixa de precisar Se deles. estamos a falar do nosso Estado, ele não tem nem sequer capacidade para tomar decisões sobre isso. Sim, aí é a União Europeia. Tá bem, a Europa. Portanto, aí vai ser a União Europeia a decidir, provavelmente felizmente para nós, não é? Não, mas o que eu estou a dizer é o grande entrave dos carros autónomos é o que fazer estas pessoas todas que ganham a vida a conduzir. Ou seja, também estou a Mas falar, aí por os- exemplo, de caminhões, né? Não, mas eu acho só mas aqui. aí o Estado tem que assumir as suas obrigações, eu sei. Tem responsabilidades, não é? Portanto, obviamente eles não querem que isso aconteça de um dia para o outro. Exatamente. Esses são maiores entraves. Mas eu acho que o engraçado aqui, só para desconstruir um mito, é que muitas vezes falamos, não, isto é um setor terrível, é tudo mais, mas quando falamos em vamos alterar o setor de forma, já não é terrível para nenhuma pessoa, de repente já há uma preocupação grande. E eu acho que Isso é um argumento interessante. é um ponto importante porque o impacto económico que nós temos hoje em dia, tanto no motorista através do operador, mas como no operador, estamos a falar de milhares de pequenas e médias empresas, que já constitui por natureza o tecido português, que neste momento estão neste setor. Se eles tiverem, as pequenas e médias empresas se puderem comprar os carros, porque eu não sei se o fabricante não vai querer ser ele a criar uma entidade para os ter, não é? E absorver lucro. Mas se puder comprar os carros, ainda os salvamos desta transição. E os motoristas já é mais difícil.
E, portanto, Os motoristas não dá. isto depois, quando falamos muitas vezes, não, se isto fosse tudo tão terrível, estaria toda a gente a incentivar esta transição O que tu rápida. estás a dizer é, muitas pessoas que trabalham nesta área de transporte, de mobilidade, queixam-se que ganham pouco, que é difícil, que o trabalho é muito duro. Mas quando se fala em colocar carros autónomos, dizem, não, senão fico sem trabalho. Se não É fico isso que estás a dizer. sem este trabalho, porque se Sim, mas fosse tão precário havia 10 opções para fazer, não é? Portanto, mas eu acho que isso às vezes é um bocado, e em Portugal e no sul da Europa nós temos muito esta tendência de ser queixinhas, entre Uhum. aspas. está bem, E, mas repara, nós também já tivemos períodos em que tivemos que deixar de ter condutores de carroças e diligências Certo, só que não havia e tanta gente. ferreiros, não é? E mas, tratadores de cavalos e por aí mas fora. eu não me lembro desse período, mas eu acho que não sei se eles se queixavam muito Eu do também não me rendimento. lembro. Hã? Sim, Não, mas Não, foi muito mais o lento, problema era é menos que pessoas. essa que é a questão. Eu não sei se foi menos pessoas. Eu por acaso não sei se foi menos pessoas. Ok, menos valor O que financeiro. eu sei, ou melhor, já é óbvio, é que isso foi mais lento, de facto. Portanto, houve Deu pessoas que não tempo. precisaram de transformar a sua vida, não é? Porque, Ainda conseguiram não, viver sim. disso até ao fim da sua vida. exatamente, houve pessoas que conseguiram fazer isso, nem todos, seguramente. E também sei outra coisa muito importante, é que com os carros vieram muito mais postos de trabalho. Provavelmente com os novos veículos móveis que vai haver, vão trazer outros empregos e se calhar vão trazer muito mais empregos do que aqueles que existem hoje. Aliás, Portanto, há um emprego sim. logo que é necessário, que é estes carros autónomos estão a ser conduzidos, conduzem-se sozinhos nas estradas, mas normalmente existe um centro de controle onde estão humanos, né? E os humanos Claro. podem remotamente ganhar controle de um carro que está a ser conduzido autonomamente. Portanto, seguramente haverá um centro de motoristas, né? Eles não vão é ter que Sim, conduzir nada, estão sentados num provavelmente vai ser de inteligência artificial. evento. Acho que voltamos à nossa discussão, que é, estamos a falar em que time frame? Sim, certo. Até lá Estás alguém a vai falar ter, no Sim, futuro, eu, é eu, tipo, eu acho que é por passo. alguém vai ter que treinar a inteligência artificial para fazê-lo, não é? Portanto, vai ter e que corrigir ensinar. os erros que tem, etc. Olha, outra questão que eu tinha muita curiosidade tem a ver com a escala. Portanto, nós aqui falamos também muito de negócios e aqui para a Sim. malta mais empreendedora que nos está a ouvir, que é, uma coisa é gerir uma startupzinha que tem 100 viagens por dia, outra coisa é quando começas a ter milhares e milhares de viagens, começas a ter milhares e milhares de clientes, e mesmo que vocês só tenham problemas em 0,01% dos casos, isso significa milhares de casos todos Certo. os meses. E começa a ser um desafio conseguir atender todos estes casos e a dar um bom serviço a todos os clientes. Voltando aos mitos, há um mito que é impossível falar com alguém na Bolt e nas outras plataformas, né? Que é impossível falar com algum humano, que aquilo é tipo, não dá para contactar ninguém, não dá para telefonar a ninguém, é mandar mensagem e depois não nos respondem. Fala-nos lá um bocadinho sobre esse Pá, mito. eu acho, mais uma vez, é um mito, mas eu acho que há aqui um ponto interessante e como tu dizes, há uma adaptação a um volume de milhões de viagens em Portugal. Portanto, todos os meses há milhões de viagens. Portanto, estamos aqui a falar de uma escala de negócio e sempre a crescer. Ah, nós temos adaptado a nossa forma de trabalhar e há duas coisas. Uma é como é que se pode falar com a Bolt. Obviamente, e como em qualquer empresa moderna, startup, tecnológica, tu tens um sistema de AI treinado para te dar algumas respostas básicas. Há coisas que eu não preciso de um humano a intervir. Há coisas simples em que tu dizes, olha, aconteceu isto na viagem, ou o preço não foi certo. Ele consegue verificar a viagem, ver e dizer, sim senhor, peço desculpa, aqui está. Feito. Está contente? Tu dizes que sim, e o nosso bot fechou. E isto é útil, porque eu também acho que não devemos ter milhares de pessoas a responder a coisas que um computador consegue fazer. Ainda por cima, se eu consegue fazer muito mais depressa. E depois tu tens a segunda parte que é, depois pode escalar. Portanto, se a pessoa não estiver satisfeita ou se o AI ainda não aprendeu o suficiente para saber sobre aquele problema, escala, portanto, para uma pessoa. É assim, eu trazia aqui nas nossas equipas de suporte e eles diziam-te que falam com muita gente, portanto não sabem quem é que são as pessoas com quem eles não falam, tentam sempre resolver. Mas depois tens um segundo passo, que é onde nós nos focamos, que é, se há um problema sistemático, eu tenho que criar as ferramentas para o prevenir. E este é o grande desafio do apoio ao cliente nestas empresas. É tu criar as ferramentas que dizem, ok, se este problema acontece muitas vezes, eu vou resolvê-lo na origem. Não vou só aumentar o número de pessoas que falam com os clientes. Vou resolvê-lo na origem. Portanto, vou garantir que as pessoas, ao início, e por exemplo, um dos grandes temas que se fala neste setor
também quebrando já aqui alguns mitos e tabus, é a questão da segurança. Uhum. E nós percebemos que muitas vezes havia aqui uma percepção da pessoa que viaja que não estava a ser acompanhada, portanto, e havia aqui um receio Não inerente. estava a ser acompanhado em que sentido? Ou seja, que o Bolt não sabia sequer que ele Ninguém estava lá no sabia, carro, ninguém quer portanto, saber dele. Ninguém quer saber, portanto, eu estou numa viagem, Dela. se acontecer alguma coisa, o motorista engana-se no caminho e a pessoa entra em pânico. Porque ele enganou-se no caminho, já está a fazer qualquer... Pode só ter enganado no caminho, isto é normal. Portanto, isto acontece. Sim, especialmente quando não conhecem a cidade. Não, a mim Que é acontece normal. milhares de vezes e eu conheço Lisboa com a palma da minha mão. Sim, mas tu depois contas a tua experiência de condutor de bolo. Quando fores condutor Não, logo não, a eu entrar. partilho convosco, vou partilhar convosco a parte ao vivo, que é para vocês poderem ver ao vivo. Sim, mas sem dúvida que essa questão da segurança é um dos temas mais Mas levantados. voltando atrás, o que é que nós fizemos? Primeira coisa, ok, eu preciso que a pessoa se sinta confortável, porque se a pessoa estiver confortável, também deixa o motorista mais confortável, vice-versa, e que o motorista se sinta confortável. Então, a partir desse momento, tu podes partilhar a tua viagem com qualquer pessoa e a pessoa consegue fazer um seguimento real daquela viagem, sabendo em que carro é que tu estás, com a informação. Segue a minha, ou seja, é aquele botão do segue a minha viagem. E Segue a mandas minha para viagem. Segunda coisa, ok, vamos um passo mais à frente. E depois, nem sempre estas funcionalidades têm muita projeção, porque às vezes não têm tanto interesse mediático. Nós fizemos uma funcionalidade que detectamos anomalias. Imagina, tu estás a ir para a margem sul, na ponte, às 6 da tarde. É normal estás lá parado 40 minutos. Uhum. Se estiveres num carro, é normal estás parado 40 minutos. Mas às 3 da manhã, eu tenho sérias dúvidas que seja normal tu estás parado sequer 5 minutos. A não ser que haja um acidente, e isso é reportado nas aplicações e nós sabemos. Se isto acontecer, o nosso sistema hoje em dia faz uma chamada de segurança para o cliente e para o motorista. Estão aí parados a fazer o quê? Está tudo bem? Portanto, se não houver duas respostas positivas a estas chamadas, vai um aviso para as autoridades. Há qualquer coisa estranha. No limite pode ser um pneu furado, não sei. Mas eu quero saber o que é que se está a passar. E, portanto, isso surge do quê? De nós percebemos que as pessoas precisavam de se sentir mais confortáveis e mais acompanhadas dentro de uma viagem. E isso surge de nós olharmos para os pedidos e dizemos, ok, se o pedido é este, nós fazemos uma funcionalidade à parte para as pessoas estarem confortáveis, sentem-se bem, já há menos conversas e, portanto, já não precisamos tanto de usar o agente de apoio ao cliente, a pessoa, o bot vai resolver as questões de preço, de ajustes e tudo mais automaticamente. Ok, então Isso é- Desculpa, eu só queria fazer um comentário que é o seguinte. Eu acho que é interessante o que tu contaste, porque efetivamente em empresas com uma escala como aquela que tem a Bolt, ou Uber, ou seja, qual for, Ou o Oscar. ou Oscar, ou seja, empresas que são plataformas, etc. E que vão ganhando escala cada vez mais, portanto, ou seja, vão aumentando as ocorrências, digamos assim, os serviços que prestam. Qualquer pequena melhoria, qualquer pequena facilitação tem impactos gigantescos no negócio, não é? Sim, porque impacta Portanto, muitas pessoas. Né? Exatamente, portanto, são empresas que efetivamente, pela sua natureza, não é? Têm que estar sempre a melhorar o serviço, têm que estar sempre a criar, a facilitar, tem que estar sempre a criar processos que lhes permitam ter menos gente no back-office a prestar o serviço, não é? E a fazê-lo muito mais depressa. Portanto, acho que isso é uma novidade no mercado, não é? É por causa destas plataformas muito grandes, né? Que gerem muitas operações, digamos, literalmente por minuto. E Repara, depois... se o Estado fizesse isto, aprendesse com estas plataformas, não é? Onde é que nós estaríamos? Sim, sim. Não é? O problema é a percepção que cria, que é quando tu tens um problema, né? Para ti aquele problema tem uma solução fácil. Às vezes a solução até parece bastante fácil. Porque nós, como clientes, estamos a olhar para a nossa situação. Sim. O problema é que a plataforma que está a gerir esse teu problema está a olhar para milhares de situações, né? Portanto, a tua situação é só mais uma. E se tu não entras num padrão de uma coisa que está a acontecer frequentemente e se calhar no próximo sprint, no próximo ciclo, vão encontrar uma solução para melhorar esses processos, tu vais te sentir injustiçado. E depois, como não consegues falar com ninguém, ou é difícil falar com alguém, sentes que as empresas estão a tentar fugir com o rabo à seringa ou à responsabilidade. Eu percebo esse ponto. Eu acho é que depois há aqui uma questão de sensibilidade e eu
mais uma vez, pondo no lugar do cliente, que é importante, e da pessoa, claro que o meu problema é sempre o problema mais importante do mundo para ser resolvido naqueles 10 minutos a seguir. Mas há problemas com graus de dificuldade diferentes e problemas que nós achamos realmente importantes, tanto e que têm a ver com segurança, com bem-estar, com o estado de um veículo, portanto temos que perceber rapidamente, se calhar são muito priorizados. Problemas que podem esperar um bocado, se calhar têm uma resposta em 1, 2 horas, e eu percebo essa sensibilidade para a pessoa pode ser demasiado, mas na realidade se calhar estamos a falar de um pequeno ajuste de preço que não vai mudar a vida de ninguém se eu fizer agora ou daqui a 30 minutos. E portanto eu É acho só o meu nível de stress durante aquelas 2 horas em que estou à espera da solução. Sim. Porque também, e vocês falaram há pouco, isto é verdade, o mundo mudou para um mundo muito mais imediatista, não é? Portanto, as pessoas querem tudo no momento, hoje em dia todas as ferramentas de comunicação são pop-ups, notificações, tudo respondido ao minuto, portanto, Tudo instantâneo. eu acho que essa ansiedade, apesar de perceber, já vem do sistema como um todo que a criou, não do facto de... Eu lembro-me de há muitos anos atrás que ajustes de coisas ou reclamações, porque trabalhei em empresas de cabo e de tecnologia, demoravam semanas a ser respondidas. Sim. Aqui estamos a falar de uma resposta em horas. Não é suficiente. E nós estamos a tentar melhorar. No limite teríamos tudo respondido ao minuto. Mas eu acho que também tem que haver uma sensibilidade à prioridade dos casos. Há um grande desafio, sim, mas as pessoas naturalmente Aumento. querem é defender os seus interesses e o seu problema é mais relevante do que qualquer outro problema que a Bolt esteja a ter agora. Obviamente, e eu sei disso e trabalhamos para isso, dentro do humanamente possível, mas depois entramos aqui na segunda discussão, que é difícil, que é a pessoa quer o seu problema resolvido, mas por uma pessoa. E aqui voltamos ao mindset. Mas não queres pagar mais pelas viagens. Sim, não queres pagar mais. Não, e como o Zé disse, mas se calhar há um bot que resolve aquilo, mas há muito uma necessidade da pessoa se sentir ouvida o seu problema. O bot ouve e até sistematiza melhor do que qualquer humano, não é? Portanto, é muito mais rápido, é muito mais eficiente. E, portanto, entramos sempre aqui neste jogo de equilíbrios, que é, há muitos problemas que eu consigo resolver com uma inteligência artificial, mas que a pessoa insiste em falar com uma pessoa que lhe dá exatamente a mesma resposta e ela fica contente por ter sido ouvida. E eu percebo isso, e condição humana é o que é, não vamos mudar o ser humano, acho que isso não vamos conseguir fazer. Mas vamos tentar ao máximo educá-lo para dizer, há problemas que tu consegues resolver sozinho, vai à aplicação, isto é fazível. Os outros, vamos tentar ouvir-te rapidamente com as limitações. As pessoas também às vezes tentam compensar o seu isolamento, portanto, e Falar com outros. querem falar com outros. Olha, Mas eu já tive claramente situações que foram resolvidas por bots, portanto foi por inteligência artificial ou por automatismo, seja o que for, e foram muito eficientes, pá, e eu acho que se fossem humanos a resolver era muito pior. Porque tiveste a sorte do teu problema ter caído numa caixinha de um problema que eles já resolveram. Certo? Sim, mas Tocha, eu acho que é importante aqui, só por piada, não sendo piada, obviamente, mas que é, a tua pergunta foi, é muito difícil falar com uma pessoa, e não foi, é muito difícil resolver o meu problema. Uhum. E a pergunta que tem que se fazer é, mas tu precisavas de falar com uma pessoa? Eu acho que as pessoas que se queixam disto é pessoas que acham que o seu problema não foi resolvido. Ou demorou muito tempo. Ou não falaram com uma pessoa? Ou não falaram com uma... Imagina, quando tu esqueces de um objeto no carro, né? Imagina, deixei o telemóvel caiu-me do bolso e ficou no banco. É também um problema recorrente. É um problema muito recorrente. Até porque muitas pessoas dizem, eu deixei no carro. E o motorista diz, não ficou cá nada. Diz, não, mas eu tenho a certeza. O motorista, eu tenho a certeza que não está aqui. E agora? E agora Tens que meter lá um humano. Aí temos que meter um humano, certamente. Já tens 2 humanos envolvidos. Já tens 2 humanos, tens que meter o terceiro. E esse é o problema. Que discordam um do outro, não é? Discordam um do outro. Pois visto, esse é que é o problema. Esse é que é o problema, é estarem lá 2 humanos. Sim. Não, mas repare, isso é um ponto importante e nós aí estamos a tentar melhorar. Mas esse é um dos temas. Aí há 2 coisas, e há uma que eu acho sempre difícil e as pessoas não compreendem, que é, eu deixei o meu telefone. O telefone, toda a gente se lembra do telefone no minuto a seguir. Esse é o mais fácil de resolver. Eu deixei a carteira, que eu até pago tudo com o telefone hoje em dia, portanto nem me lembro que tenho carteira, ou deixei os óculos, e fazes uma reclamação 3 horas depois. Olha, aquele senhor já transportou 10 pessoas. Eu agora não tenho como não acreditar na palavra dele, ou de questioná-lo, ou pedir-lhe para me fazer um vídeo, ou qualquer coisa, portanto garanti aqui uma resolução, porque já passaram lá N clientes
Portanto, entramos aqui num mundo muito difícil. O ideal, que é o que nós estamos a trabalhar, é que tu tenhas alguns mecanismos que te obriguem a verificar, não é? Que te obriguem a ver se não deixaste nada no limite. Isto pode ser pelo telefone, tirar uma fotografia ao banco de trás e rapidamente percebes que ficou lá alguma coisa caída ou não no fim de cada viagem, por exemplo. Portanto, Uhum. nós temos que criar estes mecanismos, mas o cliente, e é o que nós pedimos, o feedback sobre qualquer problema que ocorra tem que também ser, se queremos uma resposta rápida, o feedback tem que ser rápido. Eu não posso querer uma resposta rápida quando dou porque perdi alguma coisa 4 horas depois. Já entramos no mundo do diz que disse, e o diz que disse é algo que nem com o humano consegue resolver. Pois eu acho que aqui é mesmo aqueles casos excepcionais. Eu, por acaso, há pouco tempo tive um problema que encomendei comida, mas de delivery, e estava a fazer outra coisa, e por acaso a porta do prédio já estava fechada, e o driver tentou-me telefonar, ou a plataforma tentou-me telefonar várias vezes, e eu não estava a ver o telefone, e depois quando eu olhei para o telefone, a minha encomenda tinha sido cancelada porque eu não abria a porta. Mas eu queria comer, portanto encomendei novamente, mas fui ao suporte e disse, olha, eu estava aqui, só que não vi o telefone, e devolveram-me o dinheiro. Ora, a verdade é que eles tiveram o custo. O motorista foi ao restaurante, apanhou a comida, veio aqui, eu não atendi, e depois eu fiz outra encomenda, eles fizeram a mesma coisa, mas devolveram-me o dinheiro da anterior. Certo? Ou seja, a plataforma obviamente ficou a perder por uma nabice minha de não ter atendido o telefone. Porque tu és um cliente da plataforma e também tens direito a errar, como todos nós erramos. Portanto, se fizeres isso todos os dias, acho que a certa altura deixam de te devolver o dinheiro. Portanto, eu acho que este senso comum é muito importante nestas coisas. Obviamente, tu és um cliente, provavelmente tens um histórico de encomendas, Tenho. portanto, não me faz sentido à primeira vez dizer, Tocha, pá, Estás a totó, estás a- epá, a Yeah, culpa é tua, perde lá. Não, é pá, tu já trabalhaste muito com a plataforma, já tens dado algo de bom, não me custa assumir este custo porque percebo que foi inocente. Não, custar custa. Só Não, que custa. é mais útil não me castigar porque sabes que eu vou continuar a encomendar. Mas é o bom senso, aqui entra o bom senso. Sim, faz todo E sentido. neste momento o bom senso ainda requer uma pessoa, Eu acho que esta questão ou do uma bom regra. Esta questão do bom senso é verdade. complicado porque é difícil nós como clientes, né, colocarmos no papel destas plataformas grandes Claro. que gerem muitos. Nós temos essa experiência, por exemplo, com o Oscar, né, em que há bastantes reclamações. As pessoas dizem, há muitas reclamações. Pá, mas basta olharmos para os números dos serviços que fazemos no Oscar e vemos que as reclamações são uma porcentagem super E o pequenina. resto é 5 estrelas. Estás a ver? Só que a verdade é que as pessoas, quando têm uma má experiência, é quando se queixam, né? Quando eu tenho uma experiência perfeita na Bold, eu nem noto. A verdade é essa, é que se vocês fizerem um bom trabalho, eu nem me lembro de ir lá e dizer, epá, foi incrível. Certo. E talvez estão sempre a chatear para dar as estrelas, etc. Mas por norma as pessoas lembram-se das coisas más e depois metem mais energia para falar das coisas más e isso é o que vem cá para fora. Mas o que não é mau, ou seja, Sim, tanto para motorista melhorar. como cliente, eu prefiro que me digam que a experiência correu mal e o que é que correu mal, para eu tentar atuar, do que cheguem ali, façam delete e nunca mais uso isto, que é a consequência de não te queixares de uma má experiência. Certo. E nós nisso até temos Delete, estás a dizer, apagar a app e a apagar conta. a app e foi. Já alguém disse que uma reclamação é uma benção, não é? Sim. Porque permite, Muitas não sei se são permite uma melhorar benção, o serviço, não é? mas por exemplo, eu acho engraçado, nós temos uma estrela que é a nossa feature de unmatching. Eu não gostei de andar com esta pessoa. Por favor, não me ponham mais este motorista. E isto faz. Mas hoje em dia nós evoluímos para quando tu dás uma estrela, eu quero saber porquê. Quero-te perguntar. Por favor, diz-me o que é que esta pessoa fez. E tu tens todo o tipo. Não gostei da condução. É justo. Pá, tu és cliente, podes gostar, podes não gostar. Ou podes dizer, se calhar não tenho. Pensas e dizes, não tenho assim razão, se calhar não quero dar uma estrela, quero dar 3. Não adorei, mas também não tenho aqui nenhuma razão contra. Portanto, cada vez mais eu preciso desta reclamação para perceber o que é que eu tenho que melhorar enquanto plataforma e o que é que eu tenho que informar aos operadores. Dizer, olha, as pessoas em geral não gostam que vocês conduzam assim. Pronto, depois é a decisão de cada um se quer ter mais ou menos clientes. Certo. Faz todo sentido. Olha, mano, mais uma vez, obrigado por teres vindo aqui partilhar os segredos das plataformas TVDE e mais planos da Bolt para o futuro. Já sabem, nós estamos nas plataformas digitais também, outro tipo de plataformas onde podes consumir conteúdo, e é lá que nós estamos, e é lá que tu deves mandar também os teus amigos, caso eles queiram ver este episódio. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Done.